dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui outra vez. E hoje a gente vai ter uma convidada maravilhosa que vai ter muitas informações e história para contar pra gente. Eu a conheci tem umas 2 semanas, eu acho, né, Ju? Umas 2 semanas no yoga, gente. Olha o yoga aí, gente! Porque só assim pra gente poder ter uma paz espiritual e relaxar a mente. E aí eu convidei ela, porque a gente falou pouco, e o pouco que a gente falou, eu vi que ela tem muitas coisas interessantes para contar para você. Então eu gostaria muito de apresentar a Juliane Neves. Prazer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Val. Muito obrigada pelo convite. Se apresente aí pra galera. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que você estiver acompanhando. Seja bem-vindo aqui. Estou muito feliz em compartilhar um pouquinho da minha história com a Val, trazer aqui uns pontos da minha vida para inspirar você, ouvinte aí do podcast Val Sincerona. Uau! Gente, é isso, Ju. Bom, eu te falei um pouquinho a respeito ali fora, né? Qual é o propósito desse podcast, né? Aqui é transformando para transformar. E o pouco que você falou ali, que a gente fazendo yoga ali, eu vi que você tem sim histórias, que eu até falei pra você, não quero ouvir agora, quero ouvir lá com todo mundo, para mim também me surpreender. Eu sou uma pessoa muito espontânea e eu gosto de ouvir e participar junto com todos que vão te ouvir pela primeira vez. Então conta um pouquinho, o que é a Juliane? A gente sabe que você é advogada, né, na área civil de divórcio, que eu também quero que você fale um pouco sobre isso, mas eu quero que você comece contando a sua história. Quem é a Juliane? A Juliane é advogada, mãe, esposa, filha, irmã, buscando aí a paz. Agora esse ano eu falei que eu prometi que eu ia me conectar mais com a natureza, e foi assim que eu conheci você lá no yoga. Sou uma mulher espontânea, alegre, adoro uma farra, tomar um vinho, conversar com as amigas. Eu adoro isso aqui que nós vamos fazer, esse bate-papo. Sou escritora também, sou coautora em um livro, e na qual nós buscamos inspirar mulheres assim como você, como eu, que temos histórias aí para contar, que viemos lá de baixo e podemos falar que já estamos lá em cima e temos ainda muito para alcançar, não tenho dúvidas. E me conta como que foi essa subida sua, né? Essa alavancada, essa direção que você tomou. Me conta um pouco, da onde foi que saiu essa ideia? Como que foi que Juliane viveu? Conta aí. Bom, eu venho de um salão de beleza. Minha mãe é cabeleireira. Minha mãe é cabeleireira e eu fiz curso de cabelo com ela. Comecei a trabalhar com ela. Foi assim que nós pagamos minha faculdade de direito, porque era o meu sonho. Minhas amigas, que hoje muitas amigas vão ouvir e vão lá se identificar, porque muitas amigas já me conheciam desde os 10, 12 anos, sabia que eu queria ser advogada. Era um sonho meu, eu achava lindo, né? Até hoje eu tenho tesão pela minha profissão, né? Eu adoro a minha profissão. E o que te chamou a atenção? O modo da gente argumentar. O advogado, ele é persuasivo, ele é poderoso, ele é egocêntrico, né? Nós temos esse lado, esse poder do advogado. E eu sempre falava que eu ia ser advogada. Minha mãe entrou no embalo, pagou minha faculdade, ele ajudou ali. Trabalhei com ela no salão ali por muitos anos. E quando eu me formei, entrei na área trabalhista, né, de direito. Fui trabalhar com alguns escritórios grandes, advogada trabalhista. E na pandemia, em 2020, eu falei, não, vou mudar tudo, não é isso que eu quero, não é isso que eu tô vendo, não é isso que as pessoas estão me procurando. A mulherada, como eu acho que eu tenho esse seio de comércio, de estar com as pessoas, de ouvir, de ajudar as pessoas, qual era o público que me procurava? Mulher, divórcio. Mulher pedindo pensão, divórcio, inventário, enfim, essa situação familiar, esse seio familiar. E nisso eu fui me especializar na área, porque não basta ser advogado, a gente precisa se especializar. Claro. E aí fui me especializar e aí de 2020 para cá, eu venho aí sendo uma referência bem grande na minha cidade, nas redes sociais. Eu tenho mais de 52 mil seguidores nas redes sociais. Influencer, gente. Tudo quase. E eu vi que ali era um propósito de vida para mim. E tudo eu falo nem sem causa, porque eu não sou da especialista, psicóloga, psicanalista.
Porque eu acho que tudo é sistêmico, porque quando eu entrei nessa área, eu comecei a ver o verdadeiro tesão da advocacia. Resgatar aquela Juliane lá de 12 anos, que talvez também, por conta de um divórcio dos meus pais, que eu vivenciei com 12 anos, que a gente buscava a justiça no divórcio, defendendo a mulher, a minha mãe, no caso. Então, eu acho que eu resgatei isso. E aí eu me identifiquei. Hoje eu advogo com o maior prazer, como se fosse... As minhas clientes são tratadas como se fossem minhas causas, minha família. Eu tenho esse tete com o cliente, talvez seja essa a diferença da minha advocacia. Eu não posso falar que é uma advocacia boutique, porque eu tenho uma grande demanda de clientes, né? Não são restritos, mas todas são atendidas por mim, pelas minhas sócias, parceiras, com muito carinho, muita dedicação. Tratamos a causa dela como se fosse nossa. E eu vejo que eu me identificar nessa área, crescer tão exponencialmente assim, em 4, 5 anos, foi porque de fato eu encontrei o meu lugar. A luta por mulheres injustiçadas, mulheres cegas, mulheres que não conseguem enxergar quem está do lado dela. A gente brinca, eu e minhas parceiras, minhas sócias, com um alecrim dourado, né? Que a gente tem que ficar bem atenta, que senão ele pode acordar a qualquer momento, dar tchau para elas, e elas não sabem nem o que fazer no dia seguinte, de tanta dependência. E eu falo de dependência financeira, dependência emocional, a dependência daquela família margarina de postar nas redes sociais, porque o ser humano, nós estamos numa geração aí muito avançada, mas o ser humano ainda busca aquela validação da família perfeita. Sim. Né? E eu prego muito isso nas minhas redes sociais. Você só vai ter uma família perfeita quando dentro de casa você for exemplo para os seus filhos. Eu tô casada para a sociedade, mas meu filho tá vendo lá meu marido me bater, meu marido regular uma calcinha para eu comprar, para comprar uma comida, enfim, N situações que nós vemos dentro de um processo de divórcio. E é isso, eu busco a independência das mulheres. E foi por isso também que eu fui convidada para ser coautora de um livro que chama Fortes e Inspiradoras, onde nós contamos um pouquinho aí da trajetória, que é de onde nós viemos e onde nós estamos e onde nós queremos chegar. A mulher. Somos em 20 coautoras e todas falam por cada uma na sua área, psicólogas, advogadas, arquitetas, comerciantes, todas nós falamos para a mulher, damos um direcionamento para a mulher, com base na nossa história, no que nós vivemos, porque eu acredito muito em experiência. Sim. Se você viveu uma experiência, você pode agregar na minha vida com a sua experiência. Com certeza. E a minha vida, a minha lição, meu propósito, o que eu trago até hoje, com base no que eu vivenciei lá na adolescência. Tudo que nós estávamos conversando nos bastidores, antes um pouquinho, era sobre isso. Sim. Sobre o que nós vivemos lá atrás, que impacta aqui na nossa frente, na nossa vida hoje. Como nós podemos servir ao próximo, de maneira direta e indireta. Hoje você serve aqui trazendo convidados incríveis, pessoas incríveis para contar a história e tocar o coração de uma pessoa. Sim. Porque é o que eu falo nas redes sociais, eu tenho mais de 50 mil seguidores, mas se eu toco o coração de uma pessoa, se eu abro os olhos de uma mulher, para mim, já é uma vitória. Eu não quero que aquela mulher feche comigo o divórcio dela. Não é isso, eu não estou falando para ela divorciar. Só quero que ela abra os olhos. Por óbvio, se ela precisar do meu serviço, eu estou ali. Sim, claro. Mas eu quero que ela abra os olhos. Porque mulher informada, mulher protagonista da vida, até se precisar de um divórcio, porque o casamento vai acabar. Ou pelo divórcio ou pela morte. Quando ela precisar da advogada, pelo menos ela vai estar instruída, com o pé no chão e com um direcionamento. Ô, Júlia, tem muita... assim, porque assim, é o que você está falando, a gente teve uma grande evolução, né? Nós, mulheres, né? E não falando de feminismo, mas assim, de fato a mulher ela evoluiu muito. Sim. Mesmo assim, ainda tem muitas mulheres ainda que vivem violência. Eu dei muita palestra a respeito sobre violência doméstica. E quando a gente fala sobre violência contra a mulher, violência física, sexual, emocional, financeiro. Existem várias. Todas as vezes que eu ia fazer a palestra, e que a gente começava a abrir o leque de violências que existiam dentro do relacionamento, elas ficavam assustadas.
Vá, eu achava que violência era só quando a mulher me batia, quando o homem me batia. Eu falei, não, não é uma violência física. Existem milhões de violência que você vive dentro da sua residência e você não tem consciência de que você vive. Né? Então, assim, essas palestras eu fiz em alguns céus, fui chamada para vários lugares, até em igreja a gente já fez suas palestras. Justamente porque a mulher ela não tem essa consciência. Mas, voltada para essa área de submissão ou de vivenciar um relacionamento fracassado, por qual motivo? A maioria, você me falaria? Dinheiro. Maioria. Tem a violência financeira é a maior, a dependência financeira é a maior, o emocional abala bastante. Tem muitas mulheres que entram em reunião chorando, não conseguem, eu ouço por mais de uma hora e não conseguem concluir o motivo ali do divórcio ou o que elas precisam de uma advogada. Na verdade, a primeira consulta, o primeiro atendimento da advogada com a cliente é mais uma psicologia. Eu falo que eu preciso fazer uma graduação em psicologia para poder até atender melhor as clientes. Inclusive, eu tenho clientes psicólogos que falam, doutora, você está sendo uma psicóloga para mim. Porque, de fato, eu escuto. Sim. As mulheres hoje, acho que o povo, as pessoas em geral, elas precisam ser escutadas, ouvidas. Acolhidas. Acolhidas. É. Elas precisam ter voz. Precisamos dar voz para essas mulheres. E o financeiro tira toda a credibilidade dela, o ego dela, quem ela é. Porque você depender, nós somos pessoas independentes, né? Mulheres que, se não der certo um relacionamento hoje, a gente sabe que o nosso caminho é amanhã. Sim. Mas tem mulheres que são a dependência financeira nos fazem elas repensar 1000 vezes. Até que ponto vale a pena enfrentar um divórcio ou enfrentar aquele casamento tóxico, onde os maridos traem, onde os maridos humilham, onde os maridos debocham muitas vezes. Que faz toda essa violência que eu tô falando. Todos esses 5 tipos de violência que você disse aqui agora. Porque as mulheres, a minha mãe tem um bordão que ela brinca, que ela fala assim, graças a Deus que saiu viva desse casamento, né? Porque ou não apanhou no casamento. Olha que casamento maravilhoso, nem apanhou. Porque é uma crença nossa mesmo, de lá de trás, que o casamento é bom, porque ele não me bate. Mas às vezes um tapa você acorda. Se você toma um tapa, você vai falar, pô, acabou. Pra mim não é o limite, eu apanhar de um cara. Agora se o cara te humilha, te menospreza, te trai, omite, esconde o financeiro, ou dilapida patrimônio e você nem vê. Quantas mulheres que tinham padrão de vida de milhões, o divórcio, tinha tanta dívida, que às vezes ela até assinava e não via, confiando no patriarcado, no marido provedor. Eu tenho pavor do patriarcado, pavor. Acho que porque meu pai, hoje eu me dou super bem com meu pai, que muita gente pergunta, eu falo dele no livro, muita gente pergunta, mas assim, meu pai é um cara machista do patriarcado que ele queria me prover para minha mãe. Mas prover, hoje, nós maduras, casadas, eu entendo que ele queria prover o que ele achava que era essencial. E para minha mãe não era. O que ele achava, não é. O é. que ele achava. Mas você vê que isso ainda continua do mesmo jeito. Porque se a mulher não tem o culhão, o padrão, para olhar nos olhos do marido dela, como eu tô olhando para você, que é assim que eu olho pro meu marido, de igual para igual, Sim. Sem medo dele olhar amanhã e falar, tchau, não vou mais te bancar, não vou mais trazer dinheiro para casa, sem medo de pensar nas consequências que o financeiro dele pode trazer não só para você, que é mulher, mas para o seu filho, não tem motivo para ela se sentir submissa ali. Mas quando ela não consegue enfrentar de igual para igual, o homem olhar nele e falar, não, você quer o que tipo de vida? Ou vamos alinhar ali a vida, ou vou cada um pro seu canto. Sim, claro. E o patriarcado é isso. O homem provedor é isso, ele quer a mulher ali debaixo das asas dele, em algum momento dependente dele. Porque eu brinco com o meu marido, inclusive, que ele é homem pra caramba. Macho com H. Porque um homem que consegue
manter um casamento, tá ali, que eu sou uma pessoa bem difícil, considero-me bem difícil, porque eu tenho padrões de exigências alto, pra mim, ele é um homem com H maiúsculo. Sim. Pra aguentar uma mulher independente, que eu falo nas redes sociais. Eu até brinco nas redes sociais, falo, gente, eu meto o pau nos homens, mas eu tenho um homem de verdade aqui do lado, tá? Porque ele tá ali comigo. E é difícil pra aquele homem machista aceitar isso. E como que ele encara isso? Porque, na verdade, Ele acha o máximo. você fala mal dos homens. Ele acha o máximo, ele nem tem rede social, porque ele fala, senão os caras vão ficar me xingando aqui. Ele acha o máximo, porque... E de fato, às vezes nós fazemos home office junto, e ele escuta algumas conversas minhas com o cliente, reuniões, e ele fala, como pode? Do mesmo jeito que você me perguntou, Val, como pode em 2025 as mulheres estão vivendo isso? Que ilusão que elas tinham na cabeça. Na verdade... Quem ele acredita, na verdade? Porque ele é um cara bem desconstruído, sabe? Não é aquele cara machista, mas o homem machista é difícil para ele aceitar ver a mulher independente, trabalhando, provendo de que na verdade, que assim, eu acredito que o seu esposo deve ter o mesmo sentido que eu, é que assim, a questão não é a mulher. Ainda temos homens tão machistas a esse ponto, cara. Temos. São machistas, egoístas, mau caráter, são o quê? Porque às vezes o machismo, às vezes nem é machismo, às vezes é mau caráter mesmo. Porque existe comportamentos diferentes. Sim. Então assim, quando a gente fala de machismo, por exemplo, o meu pai, que tem 72 anos, o meu pai, ele teve, né, ele criou, então até, ele teve 4 filhas mulheres, ele era o único homem da casa. Então assim, o meu pai... Ele tinha, assim, um comportamento machista devido aos tempos atrás. Já tem 72 anos, já é bem antigo. Então, assim, naquela época, o machismo era cultural. Era cultural. O homem, ele tinha que ser o provedor, a mulher a submissa, e tá tudo certo. É assim que funcionava o lar. O homem trabalhava, a mulher cuidava dos filhos. Ponto. E tava tudo bem. E eles se entendiam, cada um estava no seu. Eu super respeito isso. Eu tenho amigas, até a gente entra às vezes em uma polêmica por conta de submissão, machismo, patriarcado, enfim. Tá tudo bem se o homem e a mulher entendem por um acordo qual a energia que eles vão gastar. Eu escolhi ficar dentro da minha casa. E casa, eu não aguento ficar dentro de casa. Deus me livre, eu também Meu não. Deus do céu, eu acho que quer me torturar e poder numa casa cuidando de casa, criança e roupa e comida. Não sou eu. Então, assim, eu acho que eu dou muito valor para a mulher que abre mão dessa carreira para ficar dentro de casa, porque é vamos falar, é uma coragem. Só que ela tem que estar alinhada com a energia do marido. Tudo bem, estou dentro de casa e está fazendo dinheiro. Onde está indo o dinheiro? Temos conta conjunta? Cadê a conta? Quero ver o que a gente tem. O que nós estamos comprando? O que nós estamos vendendo? Qual o padrão de vida que eu tenho? Isso que eu ia falar, parceria, né? Tipo, eu trabalho e provei igual meu pai. Meu pai, tipo assim, o meu pai, ele dava tudo pra minha mãe. Minha mãe nunca teve que trabalhar, mas tudo. Tudo que a minha mãe quis e quer, ele faz até hoje. Minha mãe nunca trabalhou. Então, por um acordo eu vou prover tudo pra você e pras meninas o melhor que eu puder. Você vai cuidar das crianças e da casa e de mim. Sim. E nós vamos crescer junto. Então, hoje meu pai e minha mãe, com 72 anos, eles moram numa casa ali na Bela Fátima muito grande. E aí, tipo, só os dois. Aí decidiram que agora vão para um apartamento ali próximo do Shopping Internacional. O meu pai está fazendo tudo como a minha mãe quer. Como a minha mãe quer. Eles entenderam a energia do relacionamento deles já há muitos anos. A parceria deu certo. Sim. O casamento deu certo. Olha, eu faço isso, você faz isso e a gente junto. Sim. Nunca negou nada pra ele e nem pra gente. Pra ela e nem pra gente. Então, assim, mas hoje eu vejo uma coisa diferente, Jô. Na época dos nossos pais, o machismo pairava por uma situação cultural e educacional. Hoje não. Então, assim, a minha dúvida é, essas suas clientes, elas são novas ou elas são velhas? Da minha idade. Pois é, são novas. São novas. São de uma geração atual. Então, vamos lá. Como que pode isso ainda acontecer? Só para eu entender. Porque, assim, eu entendo que, na época dos nossos pais, sendo cultural e educacional, normalmente se faria isso. E por um acordo, ok. Naquela época, muitas mulheres eram traídas e se mantinham no casamento. Muitas mulheres apanhavam e eram submetidas ao casamento.
Muitas mulheres sofriam vários tipos de violência e elas, por educação e por cultura, elas tinham que ficar naquele relacionamento, não só por financeiro, por cultura. E outra coisa, o pai e a mãe delas falavam assim, ó, você casou, agora você leva. Comeu um ditado que eu ouvia muito, eu sempre fui uma pessoa que sempre observei muitas coisas. Comeu a carne, rói o osso. Você casou, agora você vai ter que viver o resto da sua vida casada. Né? E eu lembro que quando eu me separei, pela primeira vez me separei, eu sofri muito. Porque a cultura educacional que eu tive, dentro do relacionamento de pai e mãe, é casar para a vida toda. E os meus pais falaram que tá tudo bem, mas o meu problema era decepcionar os meus pais, porque eu fui educada assim. Os meus pais fizeram 50 anos de casado, bodas de ouro, foi uma festa, né? Então assim, pela minha criação, eu jamais ia me submeter a viver um relacionamento por dinheiro. Porque você teve um exemplo dentro de casa. Isso. Um exemplo bom, era de um casamento eterno, por 50 anos é eterno, né? Meio século, gente do céu. Não precisa. Então agora, nem vou querer separar mais, esquece. Sim. Mas você teve um exemplo de um homem que respeitava sua mãe, as decisões dela, que cada um sabia a energia ali onde estava. E o que eu vejo hoje em dia, não tem diálogo. Muitas vezes, óbvio, eu escuto do lado da minha cliente, né? Eu falo que a mulher gosta errada às vezes, mas pra mim ela é certa. Você vai ser certa. Então, eu passo o pano pra mulher errada. Por óbvio, a minha prioridade, eu já atendo mulheres, mas é defender crianças que são vulneráveis. Sim. Se são mães, aí a gente prioriza as crianças. Mas a mulher não sei se a mulher tá errada, porque eu tô passando um pano bem gostoso pra ela. Então, assim. Por quê, Jô? Por quê? Porque eu acho que nós já somos, ainda somos o sexo frágil. Por quê? Porque a vida é mais fácil pro homem. Não tem como falar que não é. Mas e Pra por quê? mulher trabalhar hoje, pra mulher sair de casa trabalhar hoje, eu vejo vários memes na internet, curto, compartilho. Pra mulher trabalhar hoje, ela faz todo um cronograma, mulher com filho, digo, tá? Todo um cronograma, uma vida pra ir trabalhar. O homem não, ele acorda, vai tomar banho e vai trabalhar. Porque eu não sei se é do inconsciente dele, que raio que é que esses homens só pensam na caixinha, uma caixinha por vez, e nós aqui pensamos no todo. Então, mas que homem foi esse que te decepcionou tanto pra você radicalizar dessa Hoje eu forma? vou te falar que foram mais de 1000, né? Porque eu já fiz mais de 1000 divórcios. Mas teve um que te decepcionou você e não a sua profissão. Então, eu não posso falar que é o meu pai. Sabe por quê? Porque a minha mãe foi muito bem resolvida no divórcio. Tudo bem, eu vivi esse divórcio com 12 anos, isso reflete. Acho que hoje eu falo pro meu marido, falo pra todo mundo, sem tabu. Hoje eu tô casada porque o meu marido vem de uma situação que ele entende que a família é pra sempre. Sim. Só em casos de exceções, aí vão por exceções da Bíblia aí. Ai, traição, essas coisas. Ele vem de uma família bem estruturada. Tradicional, entende? E aí, eu não, eu venho de uma situação de que não deu certo, um negócio, acabou. E pra mim ainda é muito mais fácil, né? Eu brinco que eu falei em divorciar 2 vezes com ele durante 10 anos, eu sou casada há 10 anos. E as 2 vezes ele falou, qual é a minuta pra eu assinar? Nem briga, ele quer, não tem graça, fala, nem vou divorciar de você. Se não é pra brigar, não é comigo, entende? Tanto que eu tenho vou chegar nesse assunto, eu tenho muitas parceiras, muitas advogadas que me procuram para me passar processos litigiosos de briga, né? Que é o famoso processo divorcial na briga, litigioso. Porque o consensual todo mundo leva, né? É mais fácil o advogado levar. Agora, o litigioso, você precisa ali da manha, da articulação ali, tanto com o cliente quanto com o juiz, no processo, enfim. E não posso dizer, voltando, não posso dizer que é meu pai, porque ali minha mãe foi muito bem e saiu resolvida. Ela teve as decepções, teve, mas ela saiu resolvida. Ela fala que meu pai, e isso é um conselho para todas as mulheres. O homem é o seu maior professor. O homem é o maior professor, a gente precisa analisar. Eu não falo pro meu marido, eu tô aprendendo muito com você, em todos os sentidos, coisas boas e ruins. Porque a gente precisa analisar, porque eles são metódicos, eles têm uma cabeça. Eles só agem por interesse deles.
Talvez por isso que eu também, a gente aprende, eu falo que eu me considero até uma pessoa egoísta. Porque hoje eu acho que é no meu interesse também. Sim. Sabe? E é óbvio, minha prioridade é o meu filho aqui, mas meu filho tá bem. Sou eu e. Hoje, mas você sabe que é mais engraçado? Porque assim, partindo por outro princípio, né? Cara, não é uma terapia aqui, gente. Não tem problema fazer uma análise. Ah, você vê. Porque assim, ó. Psicólogo é fogo, né? Que arrancar as coisas da gente lá no fundo. E ela, advogada rata, sai pelos vão do dedo. Mas assim, Ju, porque assim, ó. Só quero que você consiga entender. Saia da sua história. Saia. E agora comece a olhar a sua história. Juliane, o que é que leva a Juliane ter essa forma? Porque até, às vezes até o seu jeito de falar, ele é um jeito tipo rebelde. Tipo, cara, não aceito. Ela tá errada, mas ela vai dar certa. Porque eu quero mais é como se lasque. Vamos falar português claro. Eu quero que ele se lasque. Tá? Então assim, não tem essa comigo. Da onde vem isso? Vem de algum lugar. A minha mentora, a Charmila, que eu participo de uma mentoria que chama Plenas Conexões, e ela fala exatamente isso. Ela é coaching, e aí coaching tem esse jeitinho de tirar das pessoas o comportamento de fato. E ela fala exatamente, Ju, por que você fala assim? Não é fake para as redes sociais. Não. As pessoas te conhecem. É verdadeiro. É verdadeiro o que eu falo. E se for pra eu lá nas redes sociais pregar falsidade, quando eu não tô bem, eu nem apareço nas redes sociais. Não, você não tem nenhum tipo de jeito, nem trejeito de falar algo que você não sente e não pensa. Não é. Eu só quero entender da onde vem isso. Porque vem de algum lugar, vem de alguma história, vem de um sobrenascente. Não, pensa. Eu vivi um divórcio, que é o meu livro fala isso, com 12 anos. Então, e o que você viveu? Vamos falar de 12 anos. Quando você tinha 12 anos. Então, querendo... O que você viveu? Meus pais se divorciaram. Mas como é que pai... foi isso pra você? Deixa eu falar, eu queria que minha mãe divorciasse. E meu pai, vamos falar, meu pai nunca bateu na minha mãe, não era um cara agressivo, não era um cara alcoólatra, muito pelo contrário, trabalhador, honesto, assim. Mas ele priorizava ele, as vontades dele, os rolês dele, as coisas dele. E a minha mãe viu que ela não era a prioridade ali no momento, a família dela. Você era a prioridade do seu pai? Não, óbvio que não. Óbvio que não. E aí, nisso, minha mãe vendo que ela não era prioridade, foi buscar o quê? Trabalhar. Abriu o salão dela, fazendo as coisas dela, colocou eu com 14 anos para trabalhar com ela. E aí eu vou pro salão, aí pensa, vivi o divórcio. Tá, Só ok. tem mulher que vai Fui chegar pro no salão, só mulher só vai reclamar do quê? Do marido. Do marido. Então, assim, não tem Foi como alimentando uma coisa, né, Foi dentro de você. alimentando. Só Eu que- falo que às vezes eu tava lá no salão com a minha mãe, fazendo o cabelo, você acaba falando mal até do meu namorado, na Sim. época, marido, agora. Você fala mal, você nem tem o que falar. É. Porque você acaba entrando no embalo, no fluxo ali da conversa. Quantos anos você tem hoje, Ju? 35 anos. Tá, então tem o quê? 20 e poucos anos que eles se 27 separaram. anos. Hoje você tem um convívio normal com o seu pai. 27 não, 22 anos. 22 anos. E hoje você tem um convívio normal com o seu pai. Normal. Quando vocês se separaram, eles ficaram, ele mora no estado? Mora no Paraná. Você vê ele sempre ou não? Muito raro. Vejo, assim, festas, né? Ele vem pra cá e comemora com a gente, tranquilo. Converso com Você já ele. falou tudo sobre. Já falou isso tudo pra ele? Alguma Eu vez? dei meu livro pra ele, né? Não é o livro. Você falou? Não, eu falo na brincadeira, porque assim, o meu e meu pai, a gente tem uma relação hoje de falar, ele fala zoando, fala, pai, caramba, você deu um golpe na minha mãe, hein, meu? Tipo, vou tirar, sabe, agora eu vou tirar todas as coisas dos homens. Aí ele nega, não fala, ele me chama de negro, ele nega, não fala isso, você quer mexer no meu dinheiro e tal. Você entende a prioridade dele? Era o dinheiro dele. Não, e você entende o que você fala. Não é uma brincadeira. Não, eu falo pra ele zoando, mas é verdade. É verdade. É verdade, ele Não é uma sabe que é brincadeira. verdade. Então- Mas eu não olho pra ele e falar, pai, vamos ter uma DR ali. Não, acho que Não, mas eu não quero essa energia. Val, e uma coisa que eu não gosto é essa energia de tipo, vamos aqui, Val, sentar pra resolver o nosso. E talvez seja um problema que eu deva tratar em terapia também. Precisa. Porque eu gosto. Porque eu gosto é de resolver o problema dos outros. O Isso. meu, pra mim, já tá tudo certo, já tá tudo resolvido. Inclusive, todas as vezes que eu entrei na terapia, eu tive um insight lá que a terapeuta falou, quando eu casei, não, quando eu tive filho, eu fui na terapeuta e falei, nossa, não dá pra ficar casada. Não dá, porque o menino me sobrecarrega e meu marido trabalha, porque meu marido é seletista. Então, como eu sou
empresária, Uhum. então eu tenho uma flexibilidade que eu não bato o ponto, né? Fato. E aí é mais fácil para o seletista ver que a gente tem um tempo a mais. Sim. Então tudo me sobrecarrega. E aí eu fui falar com a psicóloga sobre isso. Aí ela, não tem outro filho, mas, ela falou pra mim, mas você entende que você está querendo, você tá com a energia masculina, que você quer ser ele? Chega em casa e não fazer nada também, sentar? Eu falei, é isso que eu quero. Tem como revezar? Um dia eu, um dia ele? Porque, além da gente, meu filho, eu tinha babá, tem 1 ano e meio dele, depois eu fiz na escola, tá? E aí, pega na escola, você pega, vai dar lanche, vai dar comida, vai arrumar mala no outro dia, vai ver a agenda, e tipo, vai ver pensar com o que ele vai levar no outro dia, vai conversar com ele, porque ele quer sua atenção. Claro. O meu moleque, você tem menino, é uma Quantos anos pegadíssima. ele tem? 3. Ah, tem 3. Pegadíssima, bebê, comigo. Então, essa sobrecarga, eu fui conversar com a psicóloga, ela falou, você tem que entender, ela me colocou, ela falou, o que você quer? Você quer estar no lugar dele? Então, você tem que explicar pra ele. Conversar com ele. E tudo foi entendendo, na minha vida eu fui entendendo que tudo é um diálogo. Sim. Quando eu dou meus surtos, eu chego nele, o apelido do meu marido é Bubi, né? Que é o Júnior em alemão, que ele é de família austríaca. E aí eu falo, Bubi, vamos sentar aqui. Pra mim não dá. Chega. Ai, amor. Aí vem tudo, não tem como eu nem brigar, sabe? Eu falo, o que você precisa? Eu também tô cansada, tá? Então vamos ficar aqui junto. Sabe? Eu que sou eu coloquei isso na minha cabeça. Se eu for agressiva, brigar, querer imputar, ninguém vai fazer nada. Sim. Então eu precisei me pôr no meu lugar, como diz minha amiga, de significância. Falar, vamos baixar o ego aí, vamos dialogar. Mas eu acredito que sim, eu preciso tratar isso na terapia, sim, essa questão de querer resolver, brigar pelos outros. Talvez eu tenha ainda uma briga, um conflito interno. Talvez não, tem. Eu acho bom isso. Eu acho que isso me dá tesão de ajudar as pessoas. Então, mas aí... Só que aí, então, você vê. Tudo bem, a Juliane hoje faz lá os vídeos, critica homens, sai, blá, blá, blá. Tudo ali é baseado em fatos que eu vi como profissional. Atender que função da minha mãe. Sim. É absurdo que as mulheres veem. Mas século XXI, ano 2025, é absurdo o que as mulheres vivenciam ainda hoje. E não é submissão da Bíblia. Eu tô cansada de ver esse negócio. Deus, pai e família, que eu pai lá. Pra mim, isso é bobeira. Eu sou crente em Deus. Não frequento uma religião, uma igreja, mas eu sou crente em Deus. Mas não essa submissão que as pessoas pregam hoje não é o que Deus quer. Deus quer amor, Deus quer humildade, Deus não quer ego. Porque o homem, o que me incomoda no homem, ele querer ser mais do que a mulher. Porque ele é provedor, porque ele tem o estudo, geralmente, as mulheres... Hoje em dia, as minhas clientes, tudo tem estudo, mas não conseguiram decolar na carreira. E por que não conseguiram decolar? Por causa de filho. E por quê? Porque não sabem conseguir dividir as coisas. E é difícil pra caramba, né? A gente sabe. Eu e você sabemos que é difícil conciliar carreira, filho, casa, marido. Então, na verdade, eu também não concordo com isso, desse lance de, não pode se divorciar, tá pagando preço, acho isso aí ridículo. A pessoa que não lê a Bíblia, ela fala uma coisa dessa. Porque se ela lê, ela não vai falar isso. Isso é um absurdo, né? Mas assim, a questão hoje que eu vejo, a questão maior são elas que estão doentes. Então, quando você fala assim, eles não pode ser generalizado, porque o seu marido é um ele. O Meu seu filho vai ser um ele. ele. Então, assim, Exceções, né? Exceções. Extremamente. Então, assim, cada caso é um caso. Sim. Né? Aqui a gente trabalha Não, eu falo, um divórcio, eu sou advogada, você é psicóloga. Sim. Um divórcio é culpa dos dois. Exato. A mulher se deixou levar. A mulher viu os sinais do homem. Hoje é tudo narcisista, No namoro, né? tá? No Tudo a gente namoro. coloca. Eu tô lendo o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Sim. E aí fala, hoje é tudo narcisismo. Às vezes até nós somos um pouco narcisistas. Sim, com certeza. O ego que nós temos. Eu fui uma pessoa egocêntrica e eu tô baixando aí. Eu sempre fui uma pessoa muito humilde, mas egocêntrica. Eu acho que até a minha profissão me dá esse, né? E aí, as pessoas as mulheres veem os sinais. Eu não acho, desculpa, querem enxergar. Eu não acho que você é egocêntrica. Que bom, mas às vezes eu me considero. Não, você vestiu uma armadura. Pode ser. Já que o meu pai não faz por mim, eu vou fazer por mim. E eu vou me proteger.
E exemplo da minha mãe. Exato. Porque ninguém protegeu minha mãe. Por que vão me proteger? Você sabe, Ju, que em 2019, eu passei pelo olho do olheiro. Né? Então, assim, eu tô vendo você falando, é muito engraçado. Todos os meus convidados que vêm aqui têm um pouco de mim. E você tem muito de mim, na verdade. Você não tem um pouco, não, você tem bastante. E assim, essa sua sede de ajudar, de estar junto, porque você não quer que elas passem pelo que você e a sua mãe passaram. Exatamente. Né? Então, assim, mas existe o outro lado da história também, né? Então, assim, a gente. Eu era extremamente feminista. E eu nunca me submeti ao meu marido. E quando eu escutava alguém falando assim pra mim, assim, não queria, a mulher ela tem que ser submissa para o casamento funcionar. Eu tenho noção do que eu virava. Submissa, porque na minha mentalidade, submissão era ser otária. Babaca, trouxa, tapete para ser pisado e limpado os pés. Na minha mente era isso. E olha que engraçado, eu fui criada numa família extremamente tradicional, como o seu esposo, porém eu tinha uma mentalidade muito parecida com a sua, que viveu um divórcio. Você vê, né? Que coisa esquisita. Porém, mas não é bem esquisito dentro da psicologia, porque existem fatores internos nossos, de cada um, de como a gente vê a vida, de como a gente encara ela. E assim, o meu primeiro casamento, ele não deu muito certo, talvez porque eu fosse tão feminista. E também, porque é o que você falou, existem os dois lados. Claro, sim. E agora, com o meu atual marido, eu passei em 2019, tipo assim, papai falou, vai ter que entender e respeitar o teu marido. E eu vou te ensinar o que é submissão. E eu aprendi o que é submissão. E submissão nunca teve nada a ver com o que eu sempre pensei e preguei. Eu bati pé. Não sou otária, não preciso de marido, não preciso de homem. Eu não preciso de nada, eu faço autossuficiência. Porém, eu era forte, assim como você é, o suficiente para se pôr como autossuficiente. Mas as suas clientes, a maioria não tem. E aí é o que te pega também, do seu lado psicológico. Sim. Então, assim, como você falou, dentro do seu trabalho, você precisa realmente ter um acompanhamento psicológico, porque isso não faz bem para você. Sim. Você vai se esbravejar, mudar o mundo. Porque é o que eu vejo que você tem sede de mudança, sede de mudar o mundo, sede de mudar essa história. Sim, sim. E não é sobre, porque a mulher tem que divorciar, a mulher tem que... Não, eu quero que todas as mulheres tenham um homem do lado, mas um homem de verdade. Né? Foi o que você falou. O que você, Val, aprendeu com submissão? Cara, eu aprendi que a gente tem que ter diálogo, que a gente tem que ter empatia, porque existe um outro ser lá do outro lado, que é o ele. O ele é o ser. Ele também tem vontades. E uma coisa que me fez muito parar e pensar sobre isso. Uma vez eu estava com meu filho no carro. E aí, do meu primeiro casamento. E aí eu falei pra ele assim, filho, olha esse vídeo. Era o vídeo daquele pastor, como é que ele chama mesmo? Aquele grisalho? Aquele é bem engraçado. Esqueci o nome dele. Inclusive eu conheci ele, tive o prazer de conhecer ele é maravilhoso. E aí eu mostrei, ele estava falando sobre o lobo e a hiena. E aí meu filho assistiu o vídeo, olhou pra minha cara e falou, o que você quer saber, mãe, desse vídeo? Eu falei, quem eu sou? Ele falou, óbvio que é a hiena. Naquele momento, Ju, tendo 2 filhos homens, eu parei e refleti. O que eu quero com meu filho? O que eu estou ensinando ele? Batendo no peito e dizendo que todo mundo é errado. Será que todo mundo é errado? Só eu sou certa? E eu falei para ele, por que você acha que eu sou hiena? Ele falou, porque você comanda tudo. Você manda em tudo. E aí dentro da psicologia a gente entende que os nossos filhos procuram mulheres semelhantes à mãe. E é por isso que a psicanálise ela é essencial para todas as pessoas. E eu quero me disponibilizar a atender gratuito os seus clientes, as suas clientes. Porque na verdade, às vezes, a gente está ali naquele fogo e a gente não entende o que a gente está fazendo. E eu olhei para o meu filho e falei para ele, filho, realmente eu sou a hiena? Ele falou, Eu falei, e o seu pai? Faz parte do bando da hiena. Que hoje ele chama o meu marido de pai. Então o pai dele é o meu marido. Ele falou, o pai só faz parte do bando da hiena.
Você quem está no comando. comando. E com a submissão voltada para a Bíblia, eu entendi que não é ser otária, mas é simplesmente caminhar junto, na mesma medida. A mulher não está atrás das costelas do homem, ela está ao lado. E a mulher, ela pode fazer tudo o que ela quiser, porque é ela que toma a decisão sempre. Sim. Mas tem que ser com sabedoria, porque a sábia edifica e a burra destrói. Exatamente. E quando eu entendi isso, eu comecei a abaixar e falar, peraí, eu tô lá na frente e meu marido tá lá atrás. Deixa eu parar e esperar ele. É. E vamos caminhar junto. Porque o que eu desejo pro meu filho? Que ele Então, vai buscar uma mulher semelhante a mim. Hoje eu tenho um filho de 21 anos. E as namoradas que ele teve 2 namoradas. As namoradas deles têm o mesmo estilo que eu. Até o jeito de se vestir, elas se parecem comigo. Então, aí a gente volta agora na devolutiva sobre o seu trabalho. O seu trabalho é extremamente importante, porque as pessoas realmente, só que a gente não pode falar sobre ele, mas a gente pode falar sobre o mau caráter. E é isso. Os seus clientes, eles estão agindo com uma intenção extremamente ruim sobre as companheiras deles. Sim. Que é péssimo Não isso. tem respeito, né? Não. Na verdade, e você pode até me corrigir, às vezes eu acredito que sim, as mulheres não se posicionam para se impor respeito. É. Elas permitem, né, que sejam levadas ao mau caratismo deles, influenciada pela idoneidade deles, a forma que eles agem. Elas já estão tão mergulhadas naquele mundo dele, e nem posso dizer que é narcisista, porque acho que é até muito pior, como você falou, né? É um mau caráter, que prejudica. Ele não entende que ele prejudicando a mãe, ele vai prejudicar os filhos. Óbvio. Para mim, não faz sentido. Ontem eu atendi uma cliente, eu ainda só assim, nós falamos pro rapaz assim, por que você não fica com as crianças então? Porque assim, ele queria dividir, o cara ganha 4 vezes mais que ela, e ela começou a trabalhar agora, tem 6 meses, porque ela tem 2 crianças, Sim, né? lógico. Aí ele falou, vamos dividir tudo, dívida, tudo. Aí a gente olhou pra ele e falou, por que você não fica com as crianças então, já que você ganha mais, pra você bancar mais, melhor as crianças? Ele não teve resposta. Ele simplesmente falou assim, eu não vou fazer isso com ela, ela é a mãe. Ah, com ela. E você é o pai. Pra você ver. E a cliente falou que deixaria as crianças com ele. Porque é muito fácil. Hoje em dia, o que as pessoas não entendem, que é os homens, tá? Que são a maioria que pagam pensão, tá? Vou falar aqui. Que pagar pensão é muito fácil. É muito fácil pagar pensão. Porque o dinheiro a gente consegue fazer. Trabalho, ganha um pouco das 8 às 5. Vai fazer o extra, você não tá com as crianças à noite. Ô Ju, e os clientes que fazem, que tipo, saem do emprego para não terem que pagar a pensão? Acontece, mas tem que pagar. Vai catar latinha, mas vai pagar a pensão. Vai pagar sobre o que a gente coloca no divórcio. E tem 3 possibilidades de pagar a pensão. Empregar autônomo, empresário, autônomo, liberal. Aí a porcentagem sobre o salário mínimo. Seletista, aqueles 30%, 40% geralmente que a gente vê. E o desempregado tem que pagar também sobre o salário mínimo. Então, mas aí eu te falo, vamos supor, o cara trabalha lá, CLT, ganha lá 30 mil reais, aí ela se separa da mulher, e aí ele fala o seguinte pra ela, procura seus direitos. Aí ela vai lá pra pedir a pensão pros filhos. Aí o cara tem coragem de pedir as contas, se tornar desempregado ou liberal para pagar sobre o salário mínimo. Como que... E aí eu te falo, essa justiça, ela é justiça? Não é justiça. E aí cabe ao advogado especialista buscar provar isso, porque isso é fraude. Isso acontece muito, é fraude. Só que nós temos casos, estávamos conversando sobre isso ontem no escritório, que os pais, eles pedem demissão, tinha um padrão de vida lá de gastar 50 mil por mês, pedem demissão. Agora eu não posso pagar, eu não tenho mais dinheiro. Vamos quebrar o sigilo. Eles usam laranja, irmão. Teve um ser humaninho, para não falar, um palavrão, que estava depositando a pensão da conta do irmão. Vamos pedir que haja o sigilo dessa conta do irmão, porque no mínimo ele está usando a conta do irmão, né?
Não tem outro sentido. Sim. Porque o cara que vive um padrão de vida de 30, 40 mil reais por mês, fala que tá desempregado agora. E outra, prova a aparência, a teoria da aparência. A aparência é tudo, né? Lógico. Então, como que o cara fala que não tem dinheiro para pagar um salário mínimo de pensão, se tá vivendo uma vida de ostentação? Com mulher, restaurante, carro novo, enfim, só não tem dinheiro na conta. E como que a sua mãe fica até isso ser resolvido judicialmente? Porque demora. E aí, como fica? Ó, se ela não vai lá se lascar trabalhar? Então, tem um caso de uma pessoa que ficou 36 anos casada, tá? Os filhos já eram de maiores e ele simplesmente, assim, nunca trabalhou, ela cuidava dos filhos por um acordo, ele trabalhou, ajudou, porque eu sempre falo, se o homem está muito alto é porque a mulher ajudou. Oi. Um grande homem sempre tem uma grande mulher, senão ele não é nada. Porque a gente entende que o homem, ele precisa muito mais da posição da mulher do que propriamente só dele. Pelo menos assim é a visão que eu tenho na maioria. E aí, ela ficou 36 anos casada, e aí estavam, tipo, quando casaram, eram pobres. Aí foram crescendo, aí ela sempre cuidando da casa e da administração do dinheiro, até que um belo dia, depois de 36 anos de casado, ele arranjou uma novinha. Ele arranjou uma novinha e simplesmente meteu o pé. Tá? E aí ela entrou com um pedido de pensão para ela, porque os filhos já são grandes. Uhum. Então ela foi pedir pensão para ela. Se eu te falar que fazem 5 anos que isso está na justiça. E ela não tem pensão. Não. Ele pagou 1 ano, depois ele pediu suspensão, falando que não tinha mais dinheiro, que ele estava doente, que não estava mais trabalhando. Até então ele era representante comercial, ele ganhava muito bem, tinha uma maroca, casa na praia, casa na quatro todo. Ele simplesmente falou que não tinha mais condições de pagar e o caso dela está até hoje e ela não recebe mais a pensão. Ela tem 61 anos. Nossa. Ok. Aí. Posso que nem pagou o INSS dela, né? Não. Resumindo, agora eu te falo uma coisa. Agora essa saída vem pra mim. Que justiça é essa? Porque simplesmente ela, com 60 anos, teve que começar a procurar emprego, a fazer bolo dentro de casa. Não tinha patrimônio? Então, ela ficou com a casa que ela mora atualmente e um apartamento que está locado, mas que aí ela paga o condomínio do apartamento que sobra para ela. Agora me fala uma coisa, que justiça é essa? Que até hoje, já buscou bens, já bloqueou conta e o cara não paga, mas ele não pagou. E aí, como é que a pessoa vive? É aquele famoso ganha, mas não leva, né? Isso. A nossa justiça, o judiciário é machista. Temos juízas e juízes machistas. E confesso aqui, me arrisco a dizer que eu até prefiro fazer audiência com juízes homens, defendendo mulheres. Porque já ouvi de juízas mulheres olhando na cara da minha cliente falando: agora você vai ter que trabalhar. Agora a vida de casada acabou. Agora segue sua vida porque o padrão vai diminuir. Essa é a primeira coisa que eu falo para minha cliente. É a primeira coisa que eu falo para minha cliente. O divórcio é o seguinte: é um passo para trás, é uma liberdade de uma situação tóxica, abusiva, É por isso que eu tô entendendo a sua revolta agora. para você poder conseguir andar para frente. Porque senão você só vai dar ré. Você vai ter que enfrentar o sistema. Esse é o sistema. O judiciário, infelizmente, é moroso, é custoso, é machista. Eles não se importam como a mulher vivia antes. É agora, prova. Cadê o extrato bancário? Dilapidou o patrimônio? Você acha? Eu já tive caso de cliente que o cara, por isso que eu falo, aprendam, olhem para os seus professores. Já tive caso do cara, milionário, mais de 5 milhões de patrimônio. No divórcio ele tinha 1 milhão, um apartamento de 1,5 milhão. Um apartamento. Um apartamento. Cheio de dívida, aí teve que vender, pagar as dívidas e sobrou uma merreca para ela. Você acha que ela tem pensão? Ela vivia do bom e do melhor, viagens, ela era madame, com crianças nos melhores colégios, sabe? Tá vendendo bolo pra sobreviver. Não, embora. Sabe por quê? Porque ele dilapidou o patrimônio. Para a justiça, ele fraudou tão bem que ele não tem nada. E você sabe quem é? Volta que pode ser uma coisa... não é, era uma coisa lá do passado,
Você vai entender, não vou ficar citando nomes aqui, mas é o que eu vivencio todos os dias no meu escritório. Eles fraudam a mulher e põem nome de todos os parentes. Eles preferem deixar o nome do irmão da sogra, da mãe, né, que é a sogra da mulher, do cunhado. Eles preferem perder para esse tipo de parente do que para a mulher e para os filhos. Nem para os filhos não dá. Eu já ouvi de muitos homens que eu só sou o pai dessas crianças quando eu estiver casado. Depois vai receber os 30% e já era, se vira. Fala se não é revoltante. Não, é revoltante. Não, é revoltante. Aí como que eu vou falar? Vou abrir meu Instagram lá e falar: oi, meus amores, Não, que Deus abençoe o casamento de vocês. Não. Você é casada com tranqueira lá. Mas o quando... Eu tenho homens, Val, por Deus do céu, tem homens que eu nem vou falar que eu conheço, que eu vejo, que se separa da mulher, eu tenho dó dessa mulher. Meu Deus. Aliás, pode falar, eu já cheguei no nível, mais de 12 anos de profissão, que eu não tenho mais dó de ninguém. Cada um caça o buraco pra se enfiar. Eu tô aqui pra ajudar. Como você também tá. Como você também, como terapeuta, tá pra ajudar. Mas eu tô aqui pra ajudar. Só que é o seguinte, como eu vou fazer a justiça, o direito, se eu não tenho provas? Se a mulher tava cega, assinando tudo que o marido queria, ai meu amor, tá bom, confio em você, porque você é o provedor, me dá uma roupinha, uma casa, uma coisa, vai tomar banho. Mas é isso que eu tô te falando, Ju. Quando eu falei pra você a respeito do eles não prestam, eles são mau caráter, eles é muito generalizado. Eles. Não, porque nós temos o eles. Nós temos o ele, seu marido, Sim. o ele, seu filho e eu também. Então, eu tô falando referente Mas a tem isso. exceções, né, Paulo? Agora, quando a gente Aliás, eu não fala... falo das exceções. Você não fala não. Não agora, falo, quando não. agora, quando a gente fala em relacionamentos, que daí já são os seus casos, eu não falo eles. Eu falo, ele é mau caráter. Ele é uma pessoa que sem escrúpulos nenhum. Posso começar a usar, em vez de alecrim, genitor, mau caráter? Pode, fala. E não é verdade? Porque uma pessoa que faz isso é mau caráter. Pra mim, é. O cara não O consegue... cara que prioriza o dinheiro, a família, lavar dinheiro para parentes, amigos, do que dar pro próprio filho, Isso. Eu para acho atingir muito a mãe, próprio. ele quer que os caras querem que as mulheres se lasquem. Sim. Aí nesse Isso caso... que é pior pra mim, aí você como terapeuta vai me ajudar a entender isso. É a mulher nova, você tá no segundo casamento, você já pode até me falar isso. Sim. A mulher arrumar um cara, casar com ele, sabendo que ele tá fraudando a ex dele. Pra mim, eu só falo o seguinte, tem até um vídeo meu até que estourou na rede lá no TikTok. Você tá fraudando a ex do seu marido com o filho dela, saiba que você é a próxima. Qual a dúvida que esse cara não vai fazer isso com ela? Ficar andando de carro de 300 Ah, eu te mil, falo. 300 reais de pensão pro filho da ex. Amada, agora vamos lá. Agora eu te falo. Você acha então que o culpado é só ele? Ele é um mau caráter. Não, ele é mau Agora, caráter. Vamos lá. eu já tô com outra palavreada agora, já tenho mau caráter. Ele é um mau caráter. Tiro ele. Ele é um mau caráter. Beleza. E ela? Ela é igual. Ela vai te procurar por causa do divórcio dela. E aí, essa pessoa, como é que você lida com ela? Se ela mesmo cavou a própria cova? Primeiro, quando ela me... Eu já tenho várias que me falam isso. Eu falo, você já sabe a linha de estratégia dele. Você conseguiu guardar provas disso? Algumas conseguem, viu? E aí, nesse caso, vamos Porque lá. você já sabe tudo que ele fez com a ex. Você sabe que é a linha. Porque eles não são inteligentes o suficiente para mudar, articular outro plano. Eles vão seguir o mesmo plano. O mesmo Sim. plano. Ô Ju, mas entende uma coisa. Ele tá seguindo o mesmo plano com quem? Com a atual, né? Quem tá ajudando ele a fazer todos os planos? É ela, mas ele vai fazer contra com outra. Ok, mas você acha que essa pessoa também que está ajudando a fraudar a ex, que tá ali junto, você acha que ela também não é mau caráter? Sim, né? Se deixou levar. Claro, se deixou levar não, às vezes é até uma intencional, é uma intencional. Meu primeiro relacionamento, o meu ex-marido tinha uma menina de 9 meses, quando a gente foi ficar junto. Uhum. Eu sempre apoiei ele pegar essa menina. Eu sempre estive com ela. E eu e a mãe dela que levávamos elas no médico. Todas as festas de aniversário dela, eu e meu filho estávamos. Ele não, mas eu e meu filho estávamos. E eu falava assim, ó, ela é irmã do meu filho.
Sim. Eu quero esse relacionamento. Eu pagar a pensão. Porque eu olhava e Aí falava, ela já é provedora, já, né? toda, isso. Mas entende uma coisa? Porque pra mim aquilo estava relacionado não só com ela sendo mãe da irmã do meu filho, como, cara, se eles não estavam juntos, é porque eles não estavam. Eu não roubei ele dela. Não, acabou o assunto. Beleza. Até hoje a gente tem amizade. Ela depois se casou com outra pessoa, teve um filho, infelizmente o marido dela faleceu, mas a irmã do meu filho é maravilhosa, é linda. Mas, enquanto eu estava ali, tinha esse convívio. Depois que eu me separei, não tinha mais esse convívio. Não eu com elas, ele com a filha. E aí, depois, a gente se separou, ele vivia sempre com o meu filho, sempre presente, sempre estando junto, até que ele começou a namorar. E quando ele começou a namorar, ele mesmo me falou, não estou sabendo gerenciar o meu tempo com o meu filho e com a minha namorada. Falei, mas você tem que fazer isso, você tem que tocar a sua vida assim, você tem que ter uma pessoa assim, mas você não pode esquecer que quem acostumou o seu filho mal foi você. E aí o que ele fez? Abandonou. Foi deixando, foi deixando, foi deixando. Então eu também passei por essa leva do meu filho. Financeiramente ele nunca me ajudou, mas eu não me importava com isso, porque o mais importante era dar um amor ao meu filho. Era isso. É o que mais dói na mãe. Isso. Eu acho que o financeiro ela até busca, né? Com muita dificuldade. Sim. Mas o que mais dói é como que eu vou cobrar na justiça o amor? Ah, tem indenização? Tem, mas é dinheiro. Não vai nunca. Tem casos, o que mais me dói são casos de mães que falam, ó, doutora, ela tá aqui esperando com a mochilinha e ele não vem. Cansei de passar por isso. Meu filho chorando no portão. E o que você faz? Não tem o que fazer. Agora, a questão maior hoje ele, né, é casado com uma pessoa, até uma boa pessoa e tal, e ele tem uma filha com essa pessoa. Só que eu não posso argumentar o comportamento dela, que ela não fez ele ir atrás do filho, que ela não fez ele ter um compromisso com o filho. Ela poderia ter feito diferente? Eu fiz diferente. Ela fez? Não. Agora, o que ela vai ter lá no futuro, aí é sobre ela, não é sobre mim. E eu não desejo, porque eu sei muito bem a dor de um filho. De você ver o seu filho chorando na frente de um portão, com a mochila nas costas, esperando o pai vir, e o pai não vem, e aí você não tem o que fazer. Você se torna impotente. Eu sei o que é isso. E eu acho que os homens... E você acha hoje como você... Os homens não. Mas sabe por que eu falo homem? Porque tem muitos homens hoje que são bons pais, Ju. Seu pai não é um bom pai. É ótimo, mas exceção. E porque a gente tá ali também dando uma pressionada, né? Porque eles vivem no mundo da lua. A questão é a seguinte. Veja, por que eu falo do homem e da mulher? Eu ainda diferencio. Porque a mulher, ela tem que se virar. Eu sou feminista mesmo, sou. Eu sou feminista, só que eu gosto daquele homem que, se viu um assaltante, ele se joga na frente e se mata por mim. Então, por isso eu gosto de me tratar isso. A questão é a seguinte, que eu não gosto de eu odeio extremismo. A gente coloca, a gente pega o que é bom do feminismo, o que é bom, que seja do machismo, o que é bom para a sociedade. Isso. Não se ser extrema. Né? E quando você fala ele, você é extrema. E coloca, quando eu rotulo todos, né? Mas sabe o que acontece? Porque a mãe, posso falar mãe, pai? Pode. A mãe, ela dá um jeito pra tudo. Sim. O pai não. Essa semana uma cliente mandou uma mensagem. Doutora, ele não me paga a pensão há meses. Eu cobrei R$500, ele podia me pagar R$500. Ele falou, eu vou ver se eu consigo, eu não consegui ainda. Eu sei. E quem consegue os R$500 pro filho? Ela. E quem sustenta o filho? Ela. Quem educa? Quem paga terapia pro filho lidar com essa situação? Ela. De que a mãe tem que trabalhar o dobro, né? Pra poder dar o que ele necessita. Porque a mãe deixa. O que as pessoas, os pais não entendem, esses genitores, porque pra mim isso não é pai. Genitor. Isso. Não entende é que a mãe deixa de dar amor pro filho para ter que pagar as contas do filho. E aí supre com o quê? Com brinquedo. E aí as crianças adolescentes estão o quê? Tudo doente mental. Por quê? Porque eles foram criados naquele de suprir o emocional deles com objetos. Então, E essa é a minha revolta, que nós temos que, nós quando digo mulheres, mães, temos que fazer tudo. Sim. E o cara fala, eu não posso. E você não teve nenhum caso de um homem te procurar?
Tenho. E como é que é pra você isso? Tem que ser muito homem para lidar. E o que é incrível, eu tenho alguns clientes, eu faço sociedade, quando vem homens eu faço sociedade com a Pâmela, que é uma sociedade Mas de você não atende? Atendo, porque eles querem que eu esteja. Tem um até que me procurou, ele me encontrou no Instagram. Porque tem muitas mulheres que fazem isso que você está falando, que os homens fazem. Poucas, tá? Poucas, mas Poucas. ainda tem. Foi 100, 5 faz isso. A proporção é muito Porque pequena. é difícil uma mãe desgarrar um filho. Ai, Eu falei isso pro meu marido, se eu for divorciar, ele vai comprar um apartamento na frente pro meu, do mesmo tamanho, e aí ele vai ficar um dia com meu filho e eu vou ficar um dia, não tem pensão, cada um mantém o outro, porque graças a Deus a gente tem o mesmo padrão de vida. Sim. Aí ele olhou pra minha cara e falou, você não vai aguentar ver É, eu com as vai namoradinhas. compartilhar, né? Não, meu marido me zoando, você não vai aguentar me ver com outras mulheres aqui. Pra cá a boca, eu tô falando pra criança, ele não, ninguém vai aguentar. Mas não é guarda compartilhada, é guarda alternada. Hoje em dia, os juízes nem vêm aceitando isso, tá? Porque mexe com a cabeça da criança. Sim. A criança precisa ter um lugar de referência. Sim. Tem advogadas militando. Criança não precisa de lar de referência. Criança precisa de 2 casas, do pai e da mãe. Não. Criança, bom, você vai ratificar isso. Criança precisa de um lar de referência, sim. Do lar dela, da casa dela. A casa que ela vai aqui cada 15 dias não é casa dela. É a visita na casa do pai. O que a criança precisa é de uma presença paterna e materna. Isso ela precisa. Sim. Agora, como que isso vai ser determinado? Aí é uma outra situação. Mas o que ela Porque a precisa criança precisa de rotina, né, Val? Precisa Não de adianta rotina. eu brinco assim, Não, eu eu dia digo, assim né? na casa de um, na casa Porque, do tipo outro. assim, o pai vai educar de um jeito, a mãe de outro. Aonde que você pega essa criança? A criança fica sem referência nenhuma, sem limite nenhum. Porque eu não vou criar, deixa o pai ser o ruim. Ou se não, deixa a mãe ser ruim. E essa criança, quem olha para ela? Né? Então, assim, realmente, eu, sobre o meu ponto de vista também, precisa-se ter um lar de referência, porém, precisa da presença paterna e materna. Tanto faz se ele ficar com um ou com o outro, precisa. Sim. O que eu ia falar, eu tenho um cliente em específico que ele veio atrás de mim pelo Instagram. Olha que engraçado. Hoje em dia, a gente já finalizou o caso, às vezes eu até pergunto pra ele, ficou aí por um tempo, né, trabalhando pra ele, e eu pergunto pra ele, me dá uma dica aí do que você quer ver, ele trabalha na área de marketing, o que você acha? Ele, doutora, você podia falar mais dos homens. Eu falei que é muita exceção, não dá. Só que nas redes sociais eu preciso defender alguém, Val. Sim. Não dá pra chegar lá no Instagram e falar, eu sou advogada defensora da família. Não é isso. Não. Eu não consigo, pra falar a verdade, falar Mas isso. e conta a história desse cara? Como é que Então, foi? olha, ele me encontrou nas redes sociais. Ele Certo. falou, aí eu perguntei, porque eu sou curiosa também, depois que a gente fechou, eu falei, fulano, como que você se conectou? Porque eu milito tanto pra mulher, Sim. e você veio me procurar, e ainda pelo Instagram, que é a minha maior militância lá. Aí ele falou pra mim, doutora, por isso. Porque eu vi a doutora respondendo as caixinhas das perguntas, eu vi como que a doutora se posicionava, eu vi como a doutora você se apresentava. Primeiro ponto, eu sou muito defensora das crianças. Para mim, a saúde mental das crianças é tudo. Para mim, quando uma mãe fala que uma criança de 8 anos está tomando um remédio controlado, Meu Deus. acaba comigo. E é isso que um divórcio mal resolvido faz. O divórcio já faz. Mal resolvido, então, mata nossas crianças. Porque os pais querem, eles não ainda quebraram o vínculo, não souberam quebrar aquela situação e eles competem pela criança. E a criança fica objetificada. Vira um troféu para quem ficar com a criança é o mais poderoso. Isso você destrói nossas crianças, você sabe disso muito mais do que eu. Ou quem é o poderoso ou quem não ficar, né? Exato. E aí ele falou pra mim, eu vi seu posicionamento, a forma que você fala. E eu acredito que o jeito que você leva a situação firme, se posiciona. Ontem mesmo eu atendi uma cliente que ela falou, tô trocando de advogada porque minha advogada não se posiciona. Se eu vou ganhar ou não. Se ela vai ganhar ou não, quem vai decidir é um terceiro, Sim. é o juiz. Mas que eu, como advogada, vou lutar até o final. Para ela ganhar esse processo, pegar a guarda só para ela, eu vou lutar. Claro. Porque não é, quando eu vejo que é um pai de verdade, eu falo, vamos fazer compartilhado. Mas quando é um pai de Instagram, que só quer tirar fotinho e pagar menos pensão, que é o que eles acham que é a guarda compartilhada, para mim não faz sentido. Eu vou Sim. lutar até o final. Nós podemos perder? Podemos. Porque eu sou um serviço de meio. Mas
eu me posiciono. E as pessoas gostam disso. Sim. Esse cliente homem veio através do Instagram por conta do meu posicionamento. E ele é, sabe, um cara super tranquilo, um cara super do bem. E ele foi pai de reclamar do quê? verdade. Já a guarda da criança? A guarda. Guarda das crianças. Já tinha separado, já? Já. Tava guarda com a Ele mãe, a guarda com a mãe a gente conseguiu compartilhar. Compartilhar. Guarda tava com a mãe, as crianças estavam sofrendo alienação parental. Meu Deus. A mãe não aceitou o divórcio, né? E aí é por isso que ela me procurou, para poder conseguir. A mãe não aceitou e ela retalhava o pai para as crianças. O pai poderia dar uma vida de rei para as crianças. E as crianças tinham uma vida de crianças humildes com uma pensão altíssima, porque ela retalhava ele. E aí não dá, né? Você recebeu uma Porque pensão também existe altíssima. eu lembro uma vez também. E pagar. Se você tem condição, se você recebe uma pensão, você pode pagar uma escola de 10 mil para o seu filho, você vai pagar uma escola de 1.000? Sim. A criança viver ali no essencial e o restante do dinheiro. Então, e eles podem reivindicar isso judicialmente para Pode, tanto a mãe quanto o pai. Tem muitas mulheres vivendo guarda compartilhada, o pai querendo prestação de contas, querendo saber onde a criança está, o que a criança está fazendo, onde a criança está, só para retalhar a mãe, para sobrecarregar a mãe. Isso não é guarda compartilhada. Tem homem que tem guarda compartilhada aí há mais de 2 anos, eu estou atendendo uma cliente assim, ele nunca foi numa reunião escolar. Que guarda compartilhada é essa? Sim. Não conhece a professora, não vê uma agenda escolar, não sabe o que a criança come, porque visita, enquanto a mãe fica lá os 26 dias do mês, ele fica 4 dias com a criança. Que guarda compartilhada é essa, Paulo? Não existe. Não, por isso que nós estamos enfrentando o judiciário, sim, para ter esse tipo de pai, só merece, tem que conviver, tem que ter a presença. Inclusive, eu sempre peço, com o aval da minha cliente, o final de semana alternado, né, os 15 dias lá comum, e uma vez na semana. Que o pai busque, por exemplo, na quarta-feira na escola e leve na quinta-feira. Sim. Você acha que eles querem? Não quero. Não. E o juiz não obriga. O que mais me mata é que o juiz não obriga. Eu tive um caso que eu tive vontade de chorar com a minha cliente, a menininha querendo ver o pai. Minha cliente colocou lá até uma convivência mais ampla. Ele falou, não posso porque eu tenho que trabalhar. Mas também não posso pagar uma pensão muito alta porque eu não ganho muito bem. Aí o juiz falou, ele não pode porque tem que trabalhar. Tá bom, e a mãe não trabalha? Então. Toma banho, vai sair mais cedo do trabalho, e até o cara era um enfermeiro, tinha flexibilidade no hospital, você tem aqueles horários mais flexíveis. Enfim. Meu Deus do céu. Aí eu vou falar como eu vou chamar isso? Você já teve algum tipo de caso de divórcio por conta de abuso? Sexual? Com a criança? Com a criança? Na verdade, a gente não comprovou, tá? Mas a mãe divorciou porque ela estava desconfiada. E era uma criança de 3 anos, não tinha como comprovar. Foi bem delicado, o pai ficou com muito medo. Nem era aqui em São Paulo. Molestando ou estupro? Molestando. Então, que estupro a gente conseguiria, né? Sim. Por através do delito, enfim, mas não comprovou. Não comprovou. Tem casos, alertos minhas clientes, tem casos de pais, genitores querendo brigar com a mãe, porque a mãe arrumou namorado, divorciou. Eu sempre alerto as minhas clientes. Divorciou, porque eu já vivenciei esse processo. Divorciou. Aí a mãe arrumou um namorado. Sim. Aí nem mora junto, mas o namorado frequenta a casa. O paizão manipulou a criança de uma maneira de 4 a 5 aninhos, colocou a criança para fez um áudio da criança, estava óbvio que era induzido, óbvio, que a criança falando, papai, porque o tio fulano passou a mão nas minhas partes íntimas, porque ele fica comigo sozinho, mas assim, fica muito narrado certinho as coisas no vídeo. Não é tipo aquela conversa da psicóloga que fica tirando as coisas da criança. O namorado quase foi preso. A mãe perdeu a guarda. Foi um caos. Para conseguir a volta da guarda compartilhada para essa mãe foi muito difícil. Meu Deus, Nosso pai, o cara estava sofrendo processo criminal, o padrasto, por óbvio, separou da namorada, né? Não conseguia nem. Ela falou, doutora, a gente se ama, mas não tem nem clima para estar junto mais.
respondeu, foi inocentado, não foi comprovado estupro, nem moleste, nada. A menina foi para terapia, viu que era tudo indução da cabeça do pai. O pai plantou, e você sabe que pode acontecer isso, uma menina de 4 anos, o pai plantou aquela narrativa na cabeça da menina. Não, você não tá entendendo. A gente teve... E olha a tragédia que ele causa na vida Sim, do cara, cara. do terceiro, do namorado, que não tinha nada a ver com a situação, da mãe, da menina, que nem foi morar com ele, foi morar com a avó paterna. Porque eles não têm culhão pra ficar com criança. Não, na verdade, eu tive um caso de um paciente, na verdade, ela veio me procurar, perguntando se eu atendia o enteado dela. Era enteado. Aí eu peguei e falei assim, mas como assim? Preciso entender, eu não gosto de atender criança, eu atendo acima de 12 anos, abaixo eu não atendo. Porque a criança, o maior problema é os pais, e os pais não têm consciência. Então eu não pego criança, só acima de 12 anos que eu consigo ainda trazer mais ainda para a consciência. Uhum. Aí, olha a história, aí a madrasta veio perguntar para mim. Aí eu falei, mas tá, me conta a história. A história ela já era casada com esse cara, que é o pai da criança. A criança tinha 8 anos de idade na época, e a mãe da criança não aceitava a separação e falava para o menino, que, tipo, induzia o menino a falar que o pai abusava, molestava ele. A mãe fez essa criança passar por 3 corpos de delito. 3 corpos de delito. Acho que elas não sabem o que é isso, né? Porque se sujeitar ao seu próprio filho. 3. Denunciou o pai e fez a criança passar por 3. Resumindo a história, eles tinham guarda compartilhada, o menino ia para casa do pai. O pai foi processado, né? Foi lá, recebeu a intimação, e aí ela também colocou no autos que a madrasta batia no menino. Ela falava tanto na cabeça da criança, que a criança foi juiz. E na primeira audiência, ela testemunhou falando que o pai passava a mão nele. Meu Deus. Aí entrou a psicóloga, dentro, no meio, porque daí tem as psicólogas que ficam nas audiências, e começou a iniciar esse processo com ele, com essa criança. E foi detectado que o pai nunca tinha passado a mão nessa criança, e que quem induzia era a mãe. Era a mãe. A mãe. Você vê que é uma mulher que não aceitou o fim do divórcio, querendo até o fim prejudicar o cara. Exato. E usou. Quem são os objetos? A criança. Então, assim, é uma coisa que, assim, é muito sério. Não, é um trabalho, assim, essa é a minha profissão, a sua também é que lidar. Demais. A nossa profissão, nós lidamos com coisas tão pesadas, uma energia tão pesada, que eu falo, às vezes eu faço terapia, mas eu tomo um vinho à noite pra dar uma relaxada, porque senão você fica louca. Porque E na verdade o que eu busco, eu como profissional, eu busco ali das 8 às 5, 6 da tarde, eu vivo aquilo intensamente, depois eu deleto. Graças a Deus, eu não deito na cama com problema nem eu. da minha cliente, não deito. Nem eu. Porque senão eu não consigo acordar no outro dia, eu não consigo ser bom o suficiente para ajudar as clientes no outro dia. A gente tem que buscar várias formas, né? Porque assim, numa área que você tá, que é família, aonde está vindo muitas doenças psicológicas, psicossomáticas, é uma área muito delicada, né? Porque você lida literalmente com a família. E as famílias hoje estão muito desestruturadas. Sim. E se você realmente não tem, Ju, um acompanhamento, você pira. Uma hora você vai pirar. Verdade. Porque você começa a trazer isso para dentro do seu relacionamento. Sim. Dentro do seu filho. E aí? Porque você imagina daqui a alguns anos, seu filho está com quantos anos? 3? Então, imagina daqui a alguns anos o seu filho chegando e falando, mãe, estou namorando. Eu não quero nem ver você como sogra. Ah, tá. Não vou ser sogra narcisista, não. Eu vou ser bem amiguinha dela. Porque o erro das sogras é querer competir com as noras, né? Não, na Ó, verdade... cara, vou contar uma história aqui. Que, ó, Essa é eu fiz maravilhosa, nos stories. E aí, Maravilhosa. a mulherada pirou, deu um super engajamento.
você falou, qual é o índice maior de divórcio? Por quê? Dinheiro, óbvio. Sim. Esse é o primeiro. E depois a sogra. Sim. É a sogra. Sim, eu sei. As mulheres não, as sogras não sabem separar amor de mãe e amor de filho, de marido. É. Teve um caso que eu atendi, que eu falei, gente, eu não tô ouvindo isso. Chamo de velhas sogras, tá? É. A velha chegou lá e falou assim, é o seguinte, como ela é provedora, né, esse é o mal também, esperar de sobre sogra. Aí, toda vez que ela chega na casa do cara, da família, o marido sai da cama para dormir com a mãe, lá no colchão, no quarto de visita, no colchão, com a mãe. Quando a cliente falou isso, eu falei, o quê? Ele larga você para dormir com a mãe? É, toda vez que a mãe vem passar as férias aqui. Aí eu falo, gente... Quem vai ter noção, a mãe ou ele? Pra mim é mãe. Aí agora eu vou falar, né? Os dois. Pra mim é mãe. Não, pra mim Porque é os dois. sogra, não, o cara também é um merda, né? Um bosta que não se posiciona. Porque, poxa, o homem que não sabe se posicionar... Gente, largar a mulher pra dormir com a mãe, se a mãe estivesse num hospital... Beleza, né? Ok, Tudo né? bem. Mas, pelo amor de Deus, a mãe tá ótima. Mas são velhas narcisistas que Não. querem filho pra elas. Elas não aceitam perder o filho pra nora. Ou que a nora ganha mais, que a nora é muito mais, como eu posso dizer, o filho... Bem-sucedida. Não, o filho faz muito mais pela nora do que pra ela. Tem essa competição. É, sim. Tem essa Sim. competição. É muito engraçado, porque, tipo, gente, e pior que essas histórias que você tá contando são todas corriqueiras. Não. Porque todo lar tem um. Tem. E tá Não, acontecendo isso, eu cara. falo, gente, acho que eu saí de um salão que era um anto de fofoca e tô indo pra outro. É. Porque a gente vive fofocas constantes. Sim, Você fala. fica assim, Não tô acreditando tem que eu hora tô que ouvindo. eu desfecho o microfone e a câmera, porque eu falo. É Eu indignação, você respiro. fica indignada, né? Não, tem hora que eu tenho vontade de dar risada. Você sabe Porque que... de uma negócio responsabilidade de sogra, coitada, a cliente é casada, porque assim, ela gosta do cara, mas o cara é muito merda. Então, e quando namorou ele, não viu que ele era um merda? Isso que eu Meu falo. marido fala isso, sabia? Mas é Meu marido verdade. fala isso, mas ela não vê. Eu vi uma atrás Não, como ele não, era. você vê. E assim, ó, eu tô te falando isso porque eu também recebo muitos pacientes com essas mesmas queixas. A diferença é que eu não vou na justiça. Eu fico tentando, falo, não, peraí, calma aí, vamos lá. Peraí, o que você quer pra sua vida? Você entendeu? Então, tipo assim, a pessoa já via. Quando a gente namorava, ele às vezes não saía comigo porque tinha que ficar com a mãe dele. Qual é a dúvida que quando casasse ia piorar? Então, se você quiser isso... Depois do casamento vai melhorar. Não, só piora. Só piora. Só piora. Então, assim, são coisas que você vê. Agora, a questão hoje, aí eu vou falar agora sobre a minha história. Hoje meu filho tem 21 anos e namora. E eu lembro que antes, eu falava pra ele, meu filho, com 25 anos, você vai capar o gato. 25 anos você já tá formado e já tem que saber os seus horizontes. Vaza. Se não casou, vai vazar, namorar sozinho, vai viver sua vida. Eu não quero ninguém comigo mais do que 25 anos, porque, meu, é ridículo um homem viver com a mãe acima de 25 anos. Então a regra era essa dentro da minha casa. Hoje, eu fico com 21 anos. Você não Eu quero. Porém, não sou uma mãe narcisista, todo mundo que me conhece sabe que eu não sou. Eu amo demais os meus filhos, mas eu tenho uma filosofia diferente hoje, até por uma crença limitante minha. Para mim, o meu maior amor da minha vida, que eu não vivo sem, é Jesus. Então, e nada é meu, tudo é dele. Então hoje eu entendi que os meus filhos não são meus, meu marido não é meu, nada é meu. É tudo só emprestado, e tá tudo certo. E com isso, mas eu falo assim pro meu filho, né? Hoje ele como ele é militar, aí às vezes ele tá trabalhando, aí ele tá comigo, enfim. Ele namora uma menina, e é uma graça, eu adoro ela. Mas eu sempre falo pra ele, eu falo pra filho, não precisa agora ter pressa. Você já tá com 21 anos, vai fazer 22 esse ano. E assim, não precisa ter pressa, só daqui 3 anos você tá fora de casa. Eu quero que você siga a sua vida. Mas você tem que entender que quando você casar, você vai ter a sua família. Sim. Mas assim, alguns conceitos... E gente, isso... Eu casei lá na igreja, o padre falando, o padre fala exatamente isso. Você vai largar os seus pais... Que se tornam parentes. Que se tornam... Pô, quando eu falo que eles são parentes, rola mó frição lá nas redes sociais. Eles não aceitam as pessoas. É parente. Sogra e sogra é parente. Família, minha mãe, meu pai é parente do mãe e filho. É isso que eu falo. Meu pai sempre falou isso, Família gente. são, inclusive,
a lei fala que o amor desce primeiro. Além da Bíblia, né? Que o padre, o pastor, a Bíblia fala, separou dos seus pais para ficar com sua família, formar uma nova família. A lei também fala isso. Porque quando você morrer, seu amor vai descer, sua herança vai para os seus filhos. Só se você não tiver filhos que sobe para os seus pais. Exatamente. Mas, porém, todavia, sabemos que... É porque as pessoas interpretam errado. Eu falo, mas eu não sei se são a educação de nós, mães, que temos homens, ou se eles criam uma dependência. Eu falo, a minha sogra fala, minha sogra, vai depois ouvir isso, porque ela gosta de ouvir quando eu vou em podcast. Eu falo pra ela. E ela fala, não, seu filho já tem 3 aninhos. Eu crio o Henrico para ser independente. Eu falo independente, até meio independente emocionalmente, mas é porque ele é um bebê ainda. Lógico. Mas eu saio, deixei ele lá na minha sogra fala, ele não chora, ele é ótimo, ele brinca, fica com a minha mãe tranquilo, fica com a minha comadre, com a minha cunhada. Ele vai tranquilo, não é aquela criança pegajosa, aquele que, sabe, você quer mamãe, você quer... Não. Ele tem, eu crio, eu quero um filho assim, independente, igual a mim, sabe? Sim. Então, eu também. E ele, eu não sei se você acredita, mas eu acredito, eu sou libriana, meu filho é libriano, já menos mal, porque meu marido é canceriano, eu acho o canceriano mais apegado, né? Meu marido é bem apegado à família, e falo que ele que segurou aí as pontas nossas, né? Senão já tinha divorciado. E aí... Mas você sabe que assim... Mas ele é bem apegado aos parentes, aos pais dele. Não, só que ele bem tem a família. posição dele, né? De filho sim. e de marido. Tem que ter esse equilíbrio. Assim, tipo assim, a gente é muito familiar, a gente é uma família bem unida. Porém, tipo assim, eu crio os meus filhos hoje também assim, olha, vocês têm que viver a vida de vocês. E assim, a partir do momento, agora, eu não vou falar pra você que vai ser fácil. Porque uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente vivenciar. Então, e filho só não vai ouvir o que eu aprendo muito, né, diariamente aí na vida, que a criança, o adolescente, ele não vai fazer o que a gente fala, né? Não, nunca faz. Só que o assim, que ele vê a gente fazer. Exatamente. E outra coisa, tipo assim, o que eu vejo hoje assim, eu falo para meus filhos, eu deixo, mas eu não vou falar para você que eu não falo, tá? Eu não vou lá e falo, não, você não vai. Não. Mas dentro de mim eu falo, poxa vida, ele não vai estar comigo hoje. Mas eu não proíbo e não falo, não. Igual esse final de semana a gente foi pra chácara, ele ficou. Ah, mãe, mas você vai ficar, filho? Vou. Por quê? Não, porque a gente combinou que vamos pra casa da Renata, vamos ficar com a família dela, aí a gente vai jogar, depois a gente vai almoçar com os pais dela. Ok, filho, tá bom. Agora, no fundo eu falo, poxa, podia ficar comigo. O que eu quero dentro de mim quero ela e ele pra mim. Porque eu também quero ela. Eu quero ela também pra mim. Porque o meu instinto, o ser humano egoísta, querem eles comigo, vivendo comigo. Mas eu entendo que a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Mas eu vou te falar uma coisa. A maioria do comportamento desses homens hoje se dá pela educação e criação que nós mulheres damos a eles. Tá? Sim. Então isso daí não é, ah não, mas ele é um bosta. Ele é um bosta porque a mãe dele fez ele ser um bosta. Foi a mãe dele que fez ele ser um bosta. Foi uma mulher que fez isso. Eles são bosta. Então assim, isso tudo é que eu quero jogar para que você tenha essa consciência. Porque mas eu não sou psicóloga, não preciso nem. Não precisa ter não. Eu não preciso ver além, como de fato eu tenho essa consciência, porque eu sou mãe. Sim. E eu preciso criar um homem para o mundo. E o que eu falo para as minhas clientes? E falo muito nas redes sociais isso. O que adianta eu estar dentro de um casamento para não falar, para o meu filho não falar, eu tenho pais separados. Se o meu casamento lá ele está piando meu marido, xingando meu marido, só tem palavrão dentro da minha casa, só tem infelicidade, reclamação, murmuração. O que eu estou passando para ele? O problema é, você acha que é isso? Aí eu vou lá e falo pro meu filho ou pra minha filha, principalmente mulher. Se você é filha de... eu não sei, pode ser que eu esteja errada, mas você tem uma filha mulher. E você, mulher, se submetendo a cada coisa ali, por conta de dinheiro, dependência financeira, dependência emocional, que mulher que você está sendo de exemplo para sua filha? Eu digo mais. Tanto... A filha vai ser igualzinha a mãe. Por isso que eu estou te falando sobre esses... Aí fala, eu quero um exemplo, eu quero uma vida melhor para minha filha. Não vai dar. Tá cagando a cabeça da menina. Primeiro que, tipo assim, na
verdade, a maioria das pessoas que tem o casamento, né, não todas, a gente nunca generaliza nada e nunca vai ser generalizado, tá, galera? Então, dá uma segurada. Mas, assim, a maioria das mulheres que tem problema no relacionamento, ou elas têm problema, ou elas vivenciaram um problema muito difícil no casamento dos pais, ou elas criaram dentro delas alguns traumas relacionados à adolescência até a fase adulta. Tem aí alguma coisa. Por isso que é tão importante toda pessoa que está passando por uma situação de um desfecho do casamento, de um divórcio, de seja lá qual for, ou de até de um conflito, né, conjugal, procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Sim. Porque às vezes aquele casamento pode ser resgatado, ou ela pode ser resgatada. Porque se ela está saindo de um divórcio, porque ela está tendo um problema, e ela não se trata, ela vai se relacionar com uma outra pessoa e vai ter o mesmo problema. A primeira coisa que eu falo, Val, eu consulto, e você até se disponibilizou aqui, agradeço, depois a gente compartilha nas redes sociais, de ajudar, né, as mulheres que precisam. A primeira coisa que eu pergunto, consulta. Quando já não vem, não, já estamos decididos, os dois vai, né? Sim. Ou ele já saiu de casa, enfim, quando ainda estão lá naquela indecisão do divórcio, é fato. Vocês já passaram em terapia? Você individual, uma terapia de casal? Põe numa balança. Eu tenho várias mulheres que pagaram consulta pra mim e voltaram com o marido. E estão bem. Bom, pelo menos nunca mais voltaram, né? Sim. E, enfim, a questão é a seguinte. Por quê? Porque entenderam que o casamento é uma balança. Claro. É uma empresa. Precisam E você os trabalha dois na balança, investir. né? E eu trabalho com isso. Porque não adianta eu falar pra ela, chegou uma situação, vamos separar, vamos divorciar, isso mesmo, ele é um escroto, um mau caráter. Não. Sim. Até porque elas chegam muito abaladas. Claro. A maioria ainda ama o cara. Pode viver 20 anos, ainda ama o cara. Sim. Então eu falo, passa por uma terapia, se puder. Converse com a terapeuta, veja o que você quer. Porque o caminho do divórcio, o divórcio é um luto. É uma fase que morreu. E como? Então, para você enfrentar esse luto, você precisa estar psicologicamente preparada. Porque o judiciário vai resolver. Eu tenho até depoimento de clientes no Google, no Instagram. Nossa, Ju, doutora, elas me chamam de doutora Ju já, né? Doutora, você me traz tranquilidade, me traz paz, confiança. Porque eu falo o quê? Resolva você internamente. O resto O é resto eu resolvo. É. Porque eu não gosto de passar o problema pro cliente. Ai, fulana, porque não vamos conseguir a pensão, tá tudo cagado. Não. Eu vou dar um jeito. Só não tem jeito pra morte. Na verdade, quando morre, eu faço um inventário ainda. Então, tudo tem jeito. Porque não... Até pra morte tem jeito. Até pra morte tem jeito. Porque assim, gente, eu não gosto de passar o problema pra cliente. Eu quero trazer Até porque você solução. está lá para resolver o problema. Então, por isso que eu tenho que abraçar e falar, calma, vai dar tudo certo. Sim. Pode ter um processo virado, não girar ela. Calma, no final vai dar tudo certo. Você está encerrando um ciclo e é difícil encerrar ciclos. Nossa, Você foi corajosa, você agiu com verdade, com humildade, com coragem. Uma mulher sair de um relacionamento com filho, ela tem que ser muito corajosa. Tem. Ela tem que ser muito Ela tem que bater E um digo no mais, peito e falar, eu sou mulher. é muito difícil um homem pedir divórcio, porque a não ser que já tá contra. Aí ele pede. Mas é muito difícil, porque para ele o casamento é conveniente. Claro. Tá ali, tá com a mulher Isso eu lá. concordo. A mulher tá lá, sempre a mulher é o porto seguro dele. Ele pode estar na putaria, trabalhando, fazendo dinheiro, viajando, curtindo, bebendo, vivendo a vida dele. Ou não fazendo nada. Não fazendo nada. Mas a mulher tá lá cuidando da Exato. casa, dos filhos, sendo a segurança dele. Então é conveniente o casamento pro homem. Sim. E se a mulher tá ali na zona de conforto, ela não consegue. Eu falo que elas estão até numa bolha. Que elas não conseguem estourar essa bolha. Não. E muitas delas não têm consciência do que está vivendo. Não tem Não consciência. sei. Não tem. É uma coisa. Ou se tem lá no fundo, não tem força para enfrentar isso. Exato. Não aceita também. Não aceita. A aceitação é tudo um conjunto, né? Eu acho assim, esse seu propósito maravilhoso, lindo demais mesmo, de verdade. A questão da segurança, quando eu falei que a gente sempre tem coisas semelhantes, eu acho que você tem um posicionamento muito semelhante quando eu falo assim de postura, como o meu. Então, isso a gente traz segurança mesmo para as pessoas. Mas assim, quero deixar para você algo. Busque apoio. Sim. Apoio, não é ajuda. Porque você não precisa. Você precisa de apoio. Por que Olha a a gente pessoa fala? dominante já sabendo como me dominar para entender que eu não preciso de ajuda, eu preciso Não, de apoio. de Não, de apoio. fato, eu fui para o yoga porque eu precisava me encontrar, porque eu estava mergulhada nos meus casos.
Sim. E isso me dá tesão, prazer. Tá ali, acordar e ser É o que te motiva. me motiva a viver. Só que não é só sobre isso. Não. É sobre Então, você. é sobre mim. Então, eu precisava, eu venho numa busca do autoconhecimento, enfim, da minha verdadeira identidade, que talvez eu esteja vendo também algo de lá de trás, mas para eu poder me encontrar. Sabe por que eu tô te falando isso, Ju? Porque assim, ó, eu vejo a paixão que você tem por tudo isso, esse legado maravilhoso que você vai deixar, que é sim, porque muitas mulheres, elas precisam-se de apoio, elas precisam-se ser acolhidas, elas precisam ser ouvidas, abraçadas. A gente precisa chorar no choro delas, sorrir com o sorriso delas. E eu sou extremamente a favor disso, e é por isso que eu atendo homens, mas o meu público maior também é mulher. Mas a gente precisa, sim, de um apoio, porque sozinha a gente não consegue. Né? Assim, eu falo pela minha própria história. Né? Eu sempre recebi muita gente, acolhi muita gente, sempre ajudei muita gente, sempre estive ali junto, andando e caminhando, chorando o seu choro, rindo o seu sorriso. Quem ri o meu? Quem chora o meu? Verdade. Então, assim, a sua sede é muito semelhante com a minha sede. Eu preciso trazer essa pessoa para essa libertação e você precisa trazer essa pessoa para a justiça. Quem equilibra isso? Então, eu não quero que você passe pelo que eu passei. Então, você precisa de apoio. O apoio é, eu preciso olhar para mim. Quem sou eu? Sim. E outra, também dentro do seu relacionamento. Porque, infelizmente, nós, com essa fortaleza que nós somos, determinadas, autossuficientes, os nossos também sofrem. Sim, sim. O seu ele, os seus dois ele, sofrem. Sim. Em algum momento. Então, assim, eu fiz a minha família também já sofrer muito. Por uma determinação minha de algo bom. Porque o que você está propondo para o mundo e para o universo é lindo demais mesmo. De saber que eu fico muito feliz de saber que tem pessoas que estão na mesma busca que eu, só que de um outro lado. Isso é muito bom. Mas eu não posso deixar de olhar para você. Sim. Porque eu senti falta que alguém olhasse para mim. Eu senti falta que alguém falasse para mim. Val, você precisa ter um acompanhamento, um apoio. Porque era só apoio. Sim. Precisa. Porque para que você continue com esse legado maravilhoso, para que você continue esbravando esse seu jeito maravilhoso de ser, apoiando essas pessoas que precisam de você. Sim. Mas a gente só pode dar o que a gente tem. Com certeza. E se a gente vai andando, igual você tá nessa luta, e aí de repente, um dia a gente se torna fraca. Porque a gente fica cansada, Ju. Verdade. E eu não quero que você fique cansada. Porque eu preciso que você se mantenha assim, determinada. Para que Essa é a minha missão esse ano, cuidar de mim. Cuide, busque um apoio, Sim. sabe? Peça, busque, pesquise, faz qualquer coisa. Mas faça algo por você. Porque você vai dar muito mais do que você já está dando para essas mulheres que precisam tanto de você. E a gente estudando, estou lendo muito, estou imersa nesse mundo do autoconhecimento, enfim. A gente estudando, a gente acaba estudando pra gente e acaba ajudando o próximo. Sim, né? claro. Eu não tenho estudo nenhum na área de psicologia, da mente humana, e você vê pessoas formadas, psicólogas, enfim, falam, doutora, obrigada Sim. pela palavra, a senhora sendo minha psicóloga, por me fortalecer naquele momento. E de fato eu preciso, é por isso que eu busquei o yoga, estou nessa Plena Conexões, que é uma mentoria, pra gente descobrir de verdade, de fato, a nossa verdadeira identidade, né? Mas eu sempre converso, todas as minhas amigas são terapizadas, elas falam, Ju, você não é a única que não é terapizada. Falei, porque eu tomo vinho à noite, né? Então eu dou uma relaxada. Eu nem faria Mas eu falo que eu desabafo com as minhas amigas, eu faço o ouvido delas, né, de pinico. Tipo, elas são minhas terapeutas. Aí eu vou comer, sabe aquela que você vai pegando na beiradinha de tudo que é bom de uma, de outra, e vai acrescentando. Eu acho até que agora, nesse momento, eu acho que você, tipo assim, a terapia, na verdade, ela não é pra você ir quando você tiver tópicos pra resolver. Ela é ir pra fazer um acompanhamento. Então, tipo assim, hoje você tem os suas clientes que esperam chegar no fundo do poço pra te procurarem. É verdade. Você não pode fazer isso com a tua vida. Você não, agora, nossa, a Juliana precisa urgente. Não, eu não acho. Acho que você está muito bem. Apoio para poder não se deixar levar. Exatamente. Não, isso eu tenho plena consciência. Exatamente. Eu lido com coisas muito pesadas. E eu acho ainda que, assim, eu como psicanalista,
Daquelas assim, né, o Gabi, aquela não quero falar, mas vou ser obrigada a falar. Para mim ainda, né, sobre o meu ponto de vista, você não está pronta ainda para ir nos pontos que precisam ser vistos. Você não está pronta e você não quer. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que fazer isso. Tá, Amada? Então assim... a minha coach, a maravilhosa, a Charmiana, ela fala desse mesmo, ela fala assim, você é difícil, você não quer. Eu não queria entrar em uma mentoria que é, até daquele método do Paulo Vieira, aquela onda do CIS, e eu não queria nem entrar nessa mentoria porque eu achava que era uma bobeira ficar estudando autoconhecimento. Eu achava isso até ano passado. Depois que eu a conheci, ela me levou para esse mundo, enfim, e como eu tô dando valor a eu estar bem, eu estar preparada psicologicamente, porque de fato meu trabalho fica melhor, minha vida em casa fica melhor. E eu prego muito isso. Eu falei até ontem com uma das minhas sócias, falei, se a nossa casa não estiver bem, nada vai estar bom. Não. Se a gente não estiver estruturada aqui dentro, o que adianta estar ganhando dinheiro lá fora? E onde está a sua casa? Minha casa sou eu. Isso. E eu reflito dentro do meu marido e do meu filho. Inclusive, meu marido fala, ô Ju, sua energia é tão forte, quando você chega até as luzes começam a piscar. Ele fala desse jeito. Aí eu falo, você tem uma personalidade extremamente forte. Aí eu falo, calma, tá, vou dar uma segurada aqui quando eu tô muito agitada, né? Porque eu percebo ali o meu... É que na verdade a gente que aparenta ser muito forte, né? As pessoas acham que a gente não tem problema. Aí é que é o problema. E aí, como elas acham que como a gente é tão elétrica, a gente é tão feliz, a gente é tão resolvida. A gente é tão pá. E aí a gente olha e fala assim, mas por que eu sou tão pá? Eu tô fugindo do quê? Do que eu tô fugindo? Eu tô tão preocupada em resolver o problema dos outros porque eu não quero resolver o meu. Por que eu não quero resolver o meu? Qual é o problema que eu não quero resolver? A gente precisa fazer uma autoanálise. Então, assim, mas eu quero você sempre assim. Por isso que eu tô falando, vá buscar ajuda. Por que apoio? Por quê? Porque nós precisamos de pessoas como você no mundo. A gente transforma o mundo num lugar melhor com pessoas melhores. Sim. E você faz parte disso. Talvez seja por isso que eu convidei você primeiro. Porque Deus não une pessoas, une propósito. Une propósito. Quando eu olhei pra você, eu falei, caraca, essa daí é um E a gente nem conversou, né? Não. Mas a primeira coisa quando a Val me conheceu, ela falou, você faz terapia? Porque a análise de comportamento e de postura que eu faço é surreal. Eu olho para a pessoa, eu já consigo ali visualizar quem ela é. E olhar para você e ver essa fortaleza que você é, esse muro, né, enorme que você se tornou, de tipo, cara, não, aqui ninguém passa e eu protejo quem está dentro. Aqui ninguém passa. Então, assim, essas questões sempre estão voltadas para mulheres que têm propósito, mas que também têm história. Sim. Sempre. E aí, tipo, a Ju um dia vai estar pronta para olhar para a história dela. A sua história que você está fazendo agora, foi você que determinou ela. Mas a sua história que está lá atrás, foi determinada para você. Verdade. Então, essas histórias que são determinadas para nós, muitas vezes a gente não quer ver. A gente não quer falar sobre, a gente nem quer olhar para ela. Para que eu vou olhar, meu filha? Tô ótima, maravilhosa, minha vida segue, que é uma maravilha. Para que eu vou parar para olhar aquilo ali que foi passado, passou? É isso não, mesmo. porque o que passou, realmente. Mas os gatilhos se mantêm. É isso e a hora que o gatilho desperta, te derruba. Verdade. E é isso, é só sobre isso. E eu tô aqui, cara, tenho certeza que daqui para frente a gente vai poder fazer muitas coisas juntos. Sim, não tenho dúvidas. Mulheres. Já quero convidar você para entrar num grupo que nós temos as protagonistas, então eu e mais 4 advogadas. Nós abrimos para o público em geral, e tanto para psicólogas, coaching, para darem palestras, nós fazemos palestras, obviamente, com informações jurídicas, para ajudar mulheres. E lá nós abrimos esse grupo 2, 3 vezes por semana para elas tirarem dúvidas, ajudarem os problemas, enfim, está sendo bem fortalecedor e é um projeto nosso de vida aí para trazer amparo para essas mulheres desamparadas e até mesmo um estalo para saber de fato que elas entenderem que tipo de relacionamento elas estão vivendo.
E as nossas profissões ajudam a mostrar isso. Né? Sim, com Porque certeza. essas histórias que a gente contou aqui, que a gente conta nas redes sociais, às vezes fala, nossa, eu tô vivendo isso. Sim, Nossa, tá acontecendo isso. esse é o Nossa, tem um objetivo do jeito pra podcast. mim, será? Mas o podcast é isso, né? É você sair do meio onde você estava, que não era bom, se tornar grande e levar esse legado adiante. Senão nada valeria a pena, né, Ju? Eu costumo falar o seguinte, eu falo, cara, eu não sou uma pessoa, eu já sou egoísta pelo ser humano normal que sou. Porém, cara, não faz muito sentido você ser liberta, você ser restituída, você mudar a sua vida por uma determinação sua, para você chegar lá e falar, tá, e aí? O que eu fiz com tudo O isso? que eu fiz? Não tem sentido. Sem sentido nenhum, é verdade. Não, cara, eu quero olhar e falar assim, não, peraí, eu fiz parte da vida da Ju, a Ju fez parte da minha vida, e a gente aprendeu muitas coisas juntas, Isso. e a gente cresceu e evoluiu, e eu e ela conseguimos resgatar tantas mulheres É isso. que hoje têm uma vida maravilhosa e que são melhores que a Eu gente. encontrei uma cliente Cara. esses dias, num evento que eu tava, um evento de, acho que tinha umas 30 mil pessoas, eu encontrei ela lá. Aí ela falou, Ju, e falei um divórcio consensual, tudo tranquilo. E aí ela pesava, acho que quase uns 5 e poucos quilos, ela era obesa mesmo, assim, e nova, da minha idade. Aí ela falou, Ju, quando você for fazer palestra motivacional e falar, olha como é a mulher lá no casamento e depois, você pode me levar. Olha que legal. Ela falou, eu falei, não, você é uma puta, porque ela tá maravilhosa. Aí eu vejo homens falando, mas por que ela não se cuidou no casamento? Ela tinha tempo? Ela era validada para se cuidar? Sim. Ele era merecedor dela se cuidar? Porque ela só trabalhava, bancava a casa, cuidava de criança e ele na fábrica. Difícil, né? Como que ela vai se cuidar? Ela se entregou Claro. para trabalhar e trazer sustento. Aí a pessoa começa a ficar obesa, não consegue fazer um Não, exercício. psicológico, né? Psicológico, estragado. Falado. E aí quando ela consegue se libertar disso, ela se transforma em uma nova mulher. Sim. E linda, maravilhosa. Até terminou direito agora, tá? Olha que legal. Depois do divórcio ela vai fazer direito. E saber que essas pessoas fazem parte da corrente do bem, né, Ju? Porque é uma corrente do bem. Eu falo, cara, é um ajudando o outro. Sim. E juntos chegamos aonde precisamos chegar. E é deixar o legado. É isso. É deixar o legado. Falar assim, cara, olha, eu tive uma história com ela. Ela me ajudou. Sabe? E não é pra gente ganhar méritos. Porque eu costumo falar o seguinte, toda honra e toda glória é dada a ele, não a mim. Mas se ele nos preparou, continua a honra sendo dele. Sim, Mas com nós certeza. podemos ser escolhidas se a dedo. Vai lá, Valquíria. Cara, e você vê a transformação das pessoas. Não tem nada, não há dinheiro, não há nada que pague isso. Verdade. É claro que a gente precisa viver do dinheiro, maldito dinheiro, mas cara, Eu ontem eu fiz homem com meu marido, né? Nós dois fazemos juntos em casa nas terças. E aí quando eu tô muito elétrica, eu vou pro escritório, né? Mas tem dia que eu ainda fico lá com ele. E aí eu falei ontem para ele, aí ele falou, cara, é tudo sobre dinheiro, né? Eu falei, não, nada é sobre dinheiro. nada. Não pra mim. Pra mim também não. Não, não Eu falei, é sobre nada é sobre dinheiro. Dinheiro é consequência do que eu faço pela vida dos Com outros. certeza. O meu ato de servir para o próximo me traz dinheiro. E isso é palavra, é bíblico, tá? Eu O sei. homem viverá do seu próprio suor. Eu sei disso. Mas pra mim, o meu propósito como mulher, como Juliane, o dinheiro pra mim é consequência do que eu estou plantando, do que eu estou servindo as pessoas, do que eu estou colocando. Porque eu estou colocando na rede social para fazer dinheiro. Não, estou colocando lá porque eu só estou revoltada com a situação que eu estou vendo minhas clientes viverem mesmo. Para você abrir o olho quando você for divorciar, não está na cagada como as minhas clientes estão. Sim. Algumas, que umas estão ótimas também. Então, assim, porque eu falo que o casamento, o divórcio, ele liberta, né, te deixa limpa, mas também te traz alguns prejuízos. Com certeza. Então, tudo, né, que a gente escolhe, a gente Tudo. abdica de outra coisa. Mas pra mim é isso. O dinheiro é consequência do nosso ato de servir aqui as pessoas, do que nós fazemos na Terra. Eu ouço, isso é bíblico, eu ouço isso de grandes pessoas que estão muito grandes, assim, financeiramente e mentalmente e espiritualmente. Eu faço um devocional e o propósito é isso. A gente sempre fala, o que é o nosso propósito? O que a gente tem de propósito na vida? Porque a Juliana é advogada, ajudar mulheres. Não. O verdadeiro propósito é estar mais próxima de Deus, Sim. de Jesus.
Me humilhar ali, ter coragem, verdade, humildade, para eu estar mais próxima dele cada vez mais. Eu tenho uma parceira, minha sócia, eu amo ela, só que eu conheci ela há pouco tempo, uns 3 anos, mas é como se fosse uma vida. E ela se considera agnóstica, ela vai saber que ela está falando, ela me falou no final do ano assim, uma pessoa, ela me tirou um amigo secreto e falou assim, uma pessoa que me levou para mais próximo de Deus, tá? Eu não imaginaria que era eu, por Deus, não imaginava, porque eu sou muito louca, né? Todo mundo sabe que eu sou crente em Deus, mas eu sou tipo, muito doida, vou falar palavrão, eu bebo, então eu tô... Quando eu achei que era uma outra amiga nossa que é bem evangélica, quando ela falou que era eu fiquei emocionadíssima. Porque eu falei, gente, eu não fui lá com ela para falar de trabalho, de tudo. A presença. Ela sentiu que eu estava levando ela para mais próximo de Deus. Isso para mim não tem preço. Não tem preço. Você sabe que eu costumo falar o seguinte, eu falo, o povo está de saco cheio de ouvir falar de Jesus. O povo quer ver Jesus. Quem é você aqui na Terra? Se nós somos semelhanças dele? Então, não é palavras, não é gesto, não é saia, não é uma boca limpa, não é um copo de água que vai fazer você ficar santa. Ou que vai fazer você converter alguém. Mas é você sendo você. Exato. Eu falo o seguinte, que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Você e eu somos duas loucas que fomos escolhidas para confundir todos os sábios. E é assim que funciona. Porque quem olha pra gente não vai imaginar, a gente vai levar Deus para as pessoas, né? Eu falando lá do divórcio, você toda toda doida. Sincerona, cheia da tatuagem, muito doido. O pessoal vai falar, meu Deus, né? Ainda tem um pessoal que... Sempre tem aqueles que julgam, né? Nossa, mas você é doido, tem certeza que você é psicóloga? Aí eu falei assim, mas eu sou doida mesmo, qual é o problema? E quem não é? Eu acho que, eu falei pra minha amiga esses dias, de perto tá todo mundo louco. Se você olhar de perto, ninguém tá normal. Ninguém tá normal. Eu acho que não precisa nem ser muito perto, viu? Eu preciso, você pode ver de longe, eu não. Eu acho que até de longe tá Não, você consegue ver de longe, mas eu não consigo. Eu acho que tá todo mundo bem. Quando eu começo a conversar com as pessoas, gente, ninguém tá bem. Ninguém tá bem. Mas hoje na rede social, Ju, o que acontece? Hoje na rede social, todo mundo mostra uma coisa bonita. Tanto que o cara chega no podcast, eu falo pra todo mundo que vem aqui, eu falo, cara, seja você. Não venha aqui querendo parar de que eu vou cortar. Não, eu vou tirando, eu vou levando a pessoa de um jeito que quando ela termina, né, Gabi, a pessoa tá assim, ó. Toma uma surra. Seja você. Porque você é a pessoa mais preciosa que existe no mundo. Se você crê em Deus e crê que tudo que Ele faz é perfeito, Ele te fez. Então você é perfeita. Sabe o que as pessoas me falam? Que as minhas amigas, pessoas, todo mundo fala, eu queria ter essa, como que ela não é autoestima que você tem. Porque eu falo, gente, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu não quero fazer plástico, não quero fazer nada, precisa. Se você for olhar, a gente precisa de muitos reparos. Mas eu me sinto maravilhosa. Eu acordo, passo um batom, faço uma maquiagem simples e eu me sinto maravilhosa. Por quê? Você contempla o dia, né, Jô? Porque eu me contemplo, eu olho pro céu, eu falo pro meu marido, eu olho pro céu, eu falo, eu moro no 25º andar, ainda tem mais 4 subsolo, então eu moro no céu mesmo, vai praticamente no 30º andar. Eu falo, eu olho pro céu, eu vejo Deus olhando pra mim. Sim. Eu tenho vontade de chorar, às vezes eu choro na minha sacada de emoção, porque eu sinto aquela conexão. O primeiro dia que eu fui pro yoga, você não tava no primeiro dia que eu fui pro yoga, eu tive uma vontade de chorar tão forte, que eu falei, eu não vou chorar, que vocês ainda vão achar que eu sou louca. Eu chorei. Porque eu me conectei. Não amei, porque eu já fazia yoga, mas eu já chorei no yoga. Tanto. Porque você tá ali, porque você tá concentrada nos seus movimentos do seu corpo. Respirando e olhando pro céu. E aquele barulho de água? Não, é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que assim, as pessoas estão rindo de mim no Instagram por conta do yoga, tá? Mentira. Porque elas não acreditam que eu faço yoga. Tipo, você, que você ela faz yoga? Mó acelerada, parece que a gente tá cheirada, as meninas vão estar drogada. Mas não é. A gente só tá ali buscando uma hora de paz pra gente. Porque depois a gente é aquela porta aqui, a gente é agitada mesmo. Então, eu sou agitada. O pessoal fica dando risada no Instagram. Ju, eu não imagino você fazendo yoga. Não imagino. Agora, gente, é minha terapia agora. Me deixa que eu tô me conhecendo lá no yoga. Mas é isso. Você falou uma palavra aqui que eu
que eu vou levar para a vida e vou até depois falar, as pessoas estão cansadas de ouvir falar Jesus, Deus, café com Deus Pai. Eu faço café, agora eu parei para fazer um outro devocional, mas fazia café com Deus Pai, né? E aí as pessoas falam, porque Jesus, todo mundo fala de Jesus, de café com Deus Pai, tô de saco cheio disso. Mas as pessoas estão de saco cheio de ouvir falar de Jesus e não ver Jesus nas pessoas. Exatamente. Porque não adianta eu estar lá fazendo meu devocional, postando a palavra bíblica e infernizando a vida do outro. Sim, esse é fato. Não é verdade? Sim. Então, por isso que eu falo. O nosso templo somos nós e nossa casa. Se eu não for uma boa mãe, uma boa esposa, como que eu vou ajudar as mães e as esposas? Não faz sentido. Não faz sentido. Ai, Ju, mas eu amei. Gente, quanto tempo a gente já tá aí? Meu Deus! Nós estamos batendo os podcasts grandes lá de Canta Nova. Podia ficar uns 4, 5, né, Val? Ai, Ju, a gente ia ficar o dia inteiro conversando. Nossa. Filha. Caramba, a gente vai tomar café. Uma segunda parte, a segunda parte. Gente, Nós vamos falar eu amei. Vim pra falar de tópicos. Gente do céu, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Mas, Ju, a gente tem um momento aqui do podcast onde a gente dá a fala a você, tá? Então você vai poder falar o que vier no seu coração, o que você quiser falar, que não tem regra. Falar o que você quiser falar. Então a gente abre um espaço para você, o celular vai ser dedicado para você e você vai falar o que você quiser. Beleza? Que você quer deixar uma mensagem, alguma coisa para as pessoas que vão te ouvir, que estão com você. Eu sei que você já faz isso no seu Instagram, mas eu gostaria que você deixasse alguma mensagem que vem do fundo assim da sua alma, do seu coração, para as pessoas que vão estar te ouvindo. Tá com a vez. Eu vou aqui tomar, aprendi essas 2 horas aqui, que tudo bem, não tenho que falar eles, né? Ser extremista. Mas eu quero falar para você, mulher. Eu quero que você seja a protagonista da sua vida. Que você seja independente, liberta, próspera, carinhosa, sábia, seja amada como você merece. Não aceite menos do que Deus tem para você. Porque a gente está cansada mesmo de ouvir, porque Deus, Deus, Deus. Mas eu tenho certeza que Ele não planejou o que você vem vivendo hoje. Nós merecemos viver o melhor dessa vida. E todos os dias o melhor dessa vida é realizar todos os nossos sonhos. É estar presente dentro de nós, nos conectando, nos conhecendo e sendo o melhor para quem nós amamos. Ai, que lindo! Olha, eu tô toda arrepiada, é isso, ó. Tô toda arrepiada, gente. Então é isso. Se você tem uma história para contar, vem compartilhar com a gente. Faça parte dessa corrente do bem, levando bem, levando histórias para transformar vidas. E é isso, a gente fica por aqui. Um beijo para todos vocês e até a próxima. Até!